Zé Luiz Les diz boa tarde, está entrando no ar mais um Joga nas 11, aqui pelo R7.com, pelo Record Plus e também pelo canal Desimpedidos, está no YouTube. É muito legal ter você com a gente, porque a partir de agora, muito bom humor, futebol, cafezinho gostoso que o Monstrão preparou pra gente, tá? E um monte de convidados legais para falar, entre outras coisas, da demissão do Felipe Luiz, para falar também, será que manter técnico faz diferença, né, na vida de um time de futebol? Que mais? Vamos falar do Paulistão, vamos falar de chegadas no Corinthians e no Santos, tá? E para isso eu já apresento quem tá aqui. Eu começo pelo Bira, que tá ali. Peço palmas para o Bira, uma salva de 4 palmas para o Bira. E aí, 4 Bira? palmas. Muito obrigado, Zé. Pô, sempre bom estar aqui com vocês. Vamos falar de muito futebol aí. Eu tava torcendo pro Santos não estar na pauta, né? Mas pelo menos é coisa boa, aparentemente. Não, é coisa boa. Agora, né? Daqui 2 anos pode ser um transfer ban? Pode. Mas a contratação enquanto, é legal, a apresentação de jogador. Ele está aqui também, detalhe, este queridão, ele faz aniversário na segunda-feira, ele começa a comemorar hoje e a gente tem medo que ele exagere e não venha para a final do Paulistão no domingo. Eu estou falando de Rudy Landucci! Terça-feira, Zé. Terça? Dia 10, é. Ah, é terça, dia 10? Eu tenho segunda para me embriagar também. Ah, então beleza, então joga tudo para segunda. Joga nas 11. Não, mas eu não sou mais o cara que bebe, não. Eu sou bem tranquilo. Eu sou o cara do futebol agora. Ah, agora é só bebo depois do futebol. Saúde, só depois do futebol. Bom, ela tá aqui com a gente, eu adoro, ela tá com uma camiseta muito linda, muito bela, que eu falei, puxa vida, se você se distraísse, eu roubaria de você. É Gabi Martins, palmas pra Gabizinha. Você tá querendo roubar minhas roupas ultimamente. Você viu? A jaqueta da Nigéria. É verdade. Agora essa camiseta. Mas ela é bonita mesmo, É né? bonita mesmo, a gente O Oscar, é o Oscar. Concorrente ao Oscar. Maravilhosa. Semana que vem. Semana que Vai vem. ser que dia 14, 15, por aí, né? Domingo, o Oscar. né? O Oscar. É um domingo semana que vem, domingo que vem. Aí, ó. Olha lá, bonita. Trajada. Hein? Lindona, linda, lindona. Quem tá com uma camiseta linda também é o nosso querido Marcelo Braga. É um famoso, quem é esse aí? Não conheço. É o Stuart Little. Stuart Little, mostra o Braguinha, palmas pro Braguinha. E aí, Zé, tudo bem? Seja bem-vindo, cada um com o seu cafezinho. Tá? Porque nós temos muita coisa para falar para vocês. E antes, deixa eu colocar as arrobas, ó. Vou começar colocando aqui @Desimpedidos, tá? Ó, tá aqui embaixo, tá? @Deck, que é o desimpedidos.ec, aliás, tem Deck lá no R7, tá? Olha aí, R7 Esportes, certo? Record Plus, @Record Plus e @Portal R7. Eu já falei, mas eu sempre repito que a gente também está ao vivo no Desimpedidos, lá no YouTube, com o chat para você participar, tá bom? Bom, vamos começar falando de eu achei que, pelo menos a mim, pegou muito de surpresa a demissão do Felipe Luiz no Flamengo, né? Foi exatamente o Flamengo se classificou para a final do Carioca, meteu 8-0 no Madureira e pimba! Perdeu o emprego o Felipe Luiz. E a Márcia Sensitiva tinha falado que era um dia que não era para tomar grandes decisões. Dia 3 de março. Era o pior dia do ano. Relaxa! Era o pior. Assim, né? Relaxa! Mas não, então, só que dessa vez ela falou, fica em casa. Fica em casa! Não toma nenhuma decisão. Eu tô avisando! É dia 3/3. E o Flamengo era madrugada. Não, em 1 hora Então, foi do dia dia 4, ele já então, tomou. não foi? Não, foi tipo do Não, dia era 2 pro do dia 2 3. pro 3. Não, 1 hora de Essa dia decisão 3. foi no dia 2, 11 da noite, vocês não sabem? Então, cara, eu sei que foi assim, Mas porque foi o jogo Anunciou foi o numa Leonardo segunda. Jardim dia 3 O também. O jogo foi numa segunda, na terça a gente tinha que fazer um boletim na rádio e foi mudado o boletim por conta dessa notícia. Então, Zé, mas eu acho que a decisão já estava em fevereiro. Sem dúvida. Já estava em janeiro. Então, peraí. Não é que eles tomaram renovou, dia... né? Mas renovou, velho. Não, mas aí renovou. no prazo, Não, eu sei, mas, cara... os boatos, é que tudo são boatos, né? Vários boatos, Mas o inclusive. BAP, o boato que a gente viu era que o BAP tinha ficado chateado com ele pelo jeito como ele conduziu A renovação. a renovação. mas exatamente. é muita Então, por que renovou? Mas a gente estava comentando, né, eu e o Braga, que existe também o processo de que ele tinha um dos menores salários, né, do Brasil, pensando em futebol, né? No ano passado, no ano passado, antes Ganhou da renovação, ganhou tudo. 5 Aí títulos. pediu uma valorização, aí existia boato também, que o grupo do Chelsea também Exato. perguntou, e aí, como é que tá a situação, não sei o que lá, e no final ele renovou, né? Eu acho estranho isso, que no final ele decidiu ficar. Aí E aí guardaram parece essa que ficou meio magoinha aí. engasgado. Você diz ele, Felipe Luiz. Felipe Luiz. Cara, mas assim, na realidade, Zé, independente de performance, Tá. e a gente tem uma opinião tal, tem até vídeo meu que o flamenguista me ofende até hoje, mas assim, me parece que por parte do Flamengo, sabe aquele relacionamento que já não tá legal, você fica esperando a primeira discussão para terminar?
qualquer coisa. Sim. Você fica esperando assim, 8 a 0. ó, não fechou a tampa da privada, acabou hoje. Sim. Foi o que aconteceu. Não, exato, o 8 a 0 é nada, entendeu? Os caras estavam esperando qualquer coisa. 16 a 0 a gente... E acho que o Bira falou bem, os caras começaram a ficar preocupados por 8 a 0, daqui a pouco começa a assumir a liderança do brasileiro. A torcida reagiu mal ao jogo, né? Ah, sim, Se o a torcida não Flamengo tem. ganhar mas 0 a 0. será Mas não ao que- jogo, né? Vai, Ao momento. Não, é que eu fiquei pensando que o time sem vergonha gritado na arquibancada também, né? Enfim, é tudo especulação também, seria leviano da minha parte afirmar alguma coisa. Você acha que o diretor puxou o grito? Mas eu acho estranho Vamos lá, chamar gente, de time comigo, sem 3, vergonha 2, ganhando de time. 8 a 0, porque o torcedor comum ele é muito passional. Então, se o time tá goleando, aquele dia ele não vai chamar de sem vergonha. Só que rolou um coro, e grande, né? Então, Mas Eles teve foram antes mágoa do do jogo Lanús, também, né? né? teve antes? Teve antes, eu acho. Nossa, É, então então. trabalharam ali, hein, Bira? Eu sei que, Zé, cara. agora eu quero ver todo mundo que fica falando que o brasileiro é resultadista, porque agora nem 8 a 0 salva treinador. Mas, José, outra coisa. Eu acho que a performance do Flamengo ano passado de título é inquestionável. Eu já falei pra você que eu acho que o trabalho do Felipe Luiz foi mediano, na minha opinião. E eu falo por alguns Em questão de aspectos. performance. Alguns aspectos, Gabi. Eu acho que pelo elenco que tinha, pelo jeito que ganhava alguns jogos, eu acho que poderia mais. Alguns jogadores... E o técnico, a ideia do técnico é potencializar quem ele tem. E ele não fez isso. E na perdeu minha 2 opinião. Copas no começo do ano. Sim. né? Só que assim, eu não acho a derrota pro Corinthians na Supercopa, eu não acho que deveria ter batido da maneira como bateu. Sim. O Flamengo mal jogou, chegou meio os jogadores sem ritmo. Tinha acabado de disputar pênalti com o PSG. Exato. O Corinthians, cara, é um time muito bom. As pessoas ainda desvalorizam o Corinthians. Não foi derrota para qualquer um. Sim. O Corinthians é um time muito forte. De novo, o Copeiro jogou. E o Eu acho Flamengo que... teve chance também, não foi igual contra o Lanús. Sim, mas a gente espera mais? Espera, Gabi. Mas é isso aí. Sim. Foi um jogo, não foi que passou vergonha. E outra coisa, eu acho que o Lanús, aí talvez a gente possa discutir, que já tinha mais tempo de preparação. O Flamengo, na minha opinião, não competiu lá. E aqui também Sim. tomou Mas uma... posso levantar um... Mas o Corinthians eu não acho certo, Sim. entendeu? O ano passado, o Palmeiras começou mal, lembra disso? E terminou mal. Mas foi mantido o trabalho. Eu digo assim, a sim. diferença de mentalidade. Você quer ver? O BAP, o Luiz Eduardo Batista, disse numa reunião com conselheiros do clube que via a temporada sob risco, né? Tipo, não vão ganhar nada com o Felipe Luiz. Quer ver a declaração? Vou colocar aí para vocês verem. Por favor, Carneiro, coloca aí na... Eu não posso ser só torcedor, eu tenho responsabilidade com a instituição que está no hino, que é vencer, vencer, vencer. Dentro desse conselho, olhando no espelho para mim mesmo, está absolutamente claro que isso estava muito em risco esse ano. Não sei de que parte do cérebro o BAP tirou isso, baseado nesses 2 meses, porque não tem... Né? Eu até concordo com o Rudy que o trabalho poderia ser melhor com as peças que tem. Mas, cara, ao mesmo tempo, ele é o técnico que ganhou os 3 títulos mais importantes, né, no cenário E é um técnico do ainda em Brasil. formação também. Exato, Pode ver a primeiro ano perfeição de do profissional trabalho dele, né? E não renovasse no final do ano. Que não renovasse, exato. Eu acho Vamos que para o ficou outro meio caminho, feio pro obrigado, Flamengo. Felipe Luiz, não vamos renovar. E aí, essa declaração do BAP, eu só consigo lembrar, não sei se você já assistiu aquela série do Gilberto Gil com a família, que rola um fla-flu durante eles estarem ali juntos na casa, e a maior parte da família do Gil flamenguista, ele fluminense, e o Flamengo perde, acho. E aí todo mundo revoltado da família, debatendo futebol, e aí o Gil vira e fala, vocês flamenguistas, vocês não gostam do jogo, vocês gostam de ganhar. E no jogo tem a possibilidade de perder também. Sim. Então não é só sobre o jogo, é sobre ganhar. Vocês querem ganhar. Se não importa ganhar, o jogo é ruim. E nem sempre, né? Eu acho que a beleza do jogo vai além da vitória. E acho que o BAP aí, quando ele fala isso, só consigo pensar neles, tipo, vencer, vencer, vencer e não apreciando um 8-0, por exemplo. Tem coisa de bastidor, cara. Não, você quer Com ver só certeza. uma pimenta nessa coisa de bastidor que você está colocando? As mudanças não devem parar por aí não, tá, gente? Enfim, vocês sabem que o Leonardo Jardim veio, tal, mas pessoas que acompanham o dia a dia falam que o BAP também está vasculhando o mercado para substituir o Boto.
Aí seria maravilhoso, né? Mas aí é uma loucura, né? Porque o Boto é aqui com o Leonardo Jardim, né? Então, Não, e louco também porque foi... né? Acho que foi o Boto que foi comunicar o Felipe a pedido Mas foi uma conversa do de 30 BAP. segundos. E aí estão falando no Edu Gaspar, que está saindo lá na Inglaterra, né? Mas aí também parece que é, sei lá, o BAP querendo mudar um pouco do foco das críticas e colocar a culpa no Boto e já sai daqui, já meio que ninguém tá falando mais dele. Então, assim, acho que é o que o Rudy falou. Acho que tem muita coisa de bastidor aí que a gente não sabe exatamente o que é o certo. E aí, por exemplo, o Boto, ele que comunicou o Felipe Luiz, e aí, só que aí começaram a falar, saiu algumas notícias, essas coisas de Twitter, né? Ah, é que o Boto tava... O que eles falaram? Tava saindo alguns boatos, assim, que ele não era uma pessoa muito educada no dia a dia, e os funcionários do CT não estavam muito felizes. Então, a verdade é que a gente não sabe o que é real ou não. Mudança para uma temporada de andamento, Então, né? Não, eu vou pôr uns números aí. E pós uma temporada boa, né? Não, e pós uma Libertadores... Brasileiro. E aí o Bira foi bem, você que falou, né? O cara, o Boto deu a declaração, que ele analisou. Sim. E ajudou a tirar e deu a solução. E aí, Zé, olha só, vamos lá, eu sou seu diretor, você é o chefe. Aí você fala assim, pô, Rudy, a gente não quer mais o Bira. Aí eu chego e você fala, pô, o Bira não tá funcionando. Você fala, então vamos tirar o Bira. Rudão, quem que você indica? Bom, a Gabi. Você fala, vai ter ideia, no dia seguinte você manda embora. Qual que é o... não faz sentido. Então, eu sempre falei isso. O Flamengo é um time com muita grana, que se reorganizou junto ao Palmeiras, são os dois times e tal, mas embora um time muito rico, com muito dinheiro, eu vejo administrações... Não, é muito diferente. Muito desorganizadas. Parece a mesma administração muito passional, né? Da época sem grana. Não, o Flamengo ficou muito tempo com o diretor de futebol associativo, não foi? O Braz era sociedade. Sim. Demorou para ser profissional. Tem um executivo. Acho que a grande diferença é que o Flamengo tem um dinheiro infinito, o Palmeiras não tem. Por isso que eu acho que a gestão da Leila, do Gagliotti, do Nobre é muito melhor. Você tem uma limitação, apesar de ter muito dinheiro, o Flamengo é meio que se errar 3, 4 contratação, contrata a quinta com o mesmo valor. E vambora, né? Mas agora tem que ver quem vai ser o novo técnico, porque o Leonardo Jardim só trabalha no Cruzeiro no Brasil. Então, nós vamos falar disso, porque o que aconteceu? O técnico português Leonardo Jardim já foi acertado antes, né, da demissão do Felipe Luiz. Loucura também. Tinha conversado, coisa mais estranha. Foi apresentado ontem e claro que ele precisou responder exatamente sobre esse assunto que o Braga levantou aqui. Roda o Jardim, vamos ver. Queria que você falasse um pouquinho, ano passado, acho que em agosto do ano passado, você disse que não assumiria nenhum outro clube no Brasil. Não sei se foi em agosto ou mais para a reta do final do ano, se não fosse o Cruzeiro. E hoje você assume o Flamengo. Queria que você falasse o que te fez mudar de ideia. Obrigada. O que fez-me mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas. Eu, pessoalmente, tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser, eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. A relação e a amizade e o carinho que eu tenho pelas pessoas, nada mudou. Nada mudou e eu digo-vos pessoalmente, eu às vezes vejo, tu traíste o Cruzeiro. Não, é só falar com aquela pessoa que é o responsável máximo, que é o presidente. Ele é meu amigo, ele é torcedor do clube e ele é o dono do clube. Basta um jornalista perguntar a ele se alguma vez eu o traí em relação a alguma situação. Eu sempre joguei com as coisas em cima da mesa.
É só perguntar a ele, ele pode responder melhor do que ninguém. Porque no Brasil toda a gente tem opinião, toda a gente fala. É só perguntar a ele. O Braga não era mais fácil falar, tava doidão, desculpa aí. Foi mal, tava doidão. Você sabe que o Jardim, a família dele tem produção de vinhos em Portugal, produção de azeites, e quando veio para o Cruzeiro, teve uma parceria ali com o supermercado BH, né? E agora que ele está em outro lugar, acho que vai adoro o Braga, né? Porque ele sabe uns bastidores, quer dizer que envolveu o PDV, sabe? PDV é ponto de venda, a gente usa... Vão encalhar azeite em BH. É só agora, ver, né? se o Pedrinho estiver bravo, não vai ter mais vinho no mercado. O Pedrinho falou, né, que se arrependeu de não ter colocado uma multa rescisória. Né? Não, a multa existia, Bira. O Pedrinho agora está arrependido porque ele falou, olha, se quer ir, eu quero ir. E não deu uma enrolada. E não treino mais ninguém, a não ser o Cruzeiro. Não quero mais ser treinador. O Pedrinho tirou, falou, não vai. Meteu essa, que ia ser executivo ou assumir uma seleção. Por isso que eu falo, cara, contrato é contrato, né, velho? Então. Tinha multa. Ô, Zé, antes da gente mudar, nem sei se vai mudar de assunto ainda, mas eu tava lembrando aqui na hora que a gente tava falando do BAP, no final do ano passado, ele teve aquela reunião com os sócios do clube e ele fez aquela apresentação. Aquele episódio infeliz lá que ele atacou a Renata Silveira, a Renata Mendonça, desculpa. E aí, num dos PPTs que viralizou, eu tô até aqui com ele, né? Na apresentação tinha: permanecer no topo exige atenção. E aí tinha 3 pilares. A ilusão do soberano, que... soberano entre aspas, que era uma alfinetada no São Paulo, né? Como se os clubes pararem no tempo, acreditando serem inalcançáveis. Dependência de vendas. Então, clubes que no passado e presente equilibravam suas contas vendendo atletas. Tá. E aí, o outro era déficit de governança. Clubes que sofreram com falta de profissionalização e crises políticas, ocasionando falta de planejamento de longo prazo. Risco para o Flamengo, permitir que a política interna sabote a gestão profissional. Então, assim... é um ponto de atenção justamente risco, né? no que está... O filósofo contemporâneo Rony Von significa. Significa. E tem uma coisa, Zé, que a gente tem que debater também, que eu sei que vai mudar de assunto já, mas... Não, depois eu vou ilustrar uma coisa que você vai achar o máximo do futebol. Só que é a parte esportiva do elenco, né? Porque assim, vamos lá, a responsabilidade do Jardim é muito grande. Ele, no mínimo, tem que ganhar um brasileiro, uma Libertadores. Porque foi o que... Pra começar. E aí você... Mas aí ele vai ser demitido no final do ano, igual o Dorival, por exemplo. Então, mas aí que tá, Gabi. No começo, eu achei que o elenco estava rachado contra o Felipe Luiz. Pelas declarações, pelas postagens, eu acho o contrário. O elenco gostava dele. Chega um cara dessa maneira, pelo visto, o elenco não gosta do Boto e gosta do Felipe Luiz. Gente, é um achismo meu. Aí chega um cara que é do Boto, cara, e às vezes implantando assim, ele já bateu de frente no Cruzeiro com o Dudu, não sei o quê. Gabigol. E a personalidade dele não mudou em 3 meses. Então, assim, a chance de dar uma M no Flamengo, e aí não é nem torcendo contra, que eu torço contra mesmo, porque eu sou palmeirense. Mas não, eu torço contra, mas eu tô fazendo uma análise fria aqui. A chance é muito grande. Ô, Rudy, disso daí eu tava até vendo algumas especulações também de como ele trabalha, que o Felipe Luiz, por exemplo, os jogadores com o Felipe Luiz não concentravam, quando jogava em casa não precisava concentrar. E aí tem aquela dúvida de talvez o Jardim queira que os jogadores concentrem um dia antes, se joga no Maracanã, por exemplo, concentrar um dia antes. Muda a rotina dos gente sabe que o jogador odeia isso. Se é certo ou não é, aí já e o Leonardo Jardim é aquele esquema de treinador intenso, que tem toda uma equipe. E o Felipe Luiz era amiguinho dos caras também. Você quer ver não que o Felipe Luiz não seja intenso, não seja menos... Não, é bem diferente. Não é que ele é menos profissional. Bira, mas é bem diferente. Mas é isso, é bem diferente. Exato, é uma relação mais fria. Agora, o futebol... Como é que é o gol? Olha só o que vai acontecer no Flamengo. Olha só. Olha só o que vai acontecer essa semana. Olha o Casagrande. Coloca, por favor. Coloca a tabela do Brasileiro, por favor. Olha os jogos do Brasileiro. Olha ali, na quarta-feira, 21h30. Flamengo e Cruzeiro. Ih, rapaz. Toma, ele vai estrear com esse Nossa, clube. nem lembrava. Não, mas e a sorte dele é que é no Maracanã. Nossa, Não, ele estreia no Carioca domingo já. Sim, tem que ser campeão, né? Agora tem que ser. É um jogo só, Zé? No Carioca, sim. Afinal, é um só. E aí a gente tem ali, ó, a rodada tá bem interessante. Mirassol e Santos. Olha lá o Peixão. Renato Gaúcho estreando contra o Palmeiras. Galo Mineiro. Olha lá, também tem, né? Mudou de técnico recente contra o Internacional. Bahia contra o Vitória. O Remo já tem técnico novo? Eu nem sei.
Quem? Já, Remo tem Léo Condé. Léo Condé. É verdade, é verdade. Ali, ó, o Corinthians pega o Curitiba, aqui em São Paulo, talvez tenha estreias, não sei. Aí vem esse jogo aí, ó, quarta, 21h30, o Flamengo pega o Cruzeiro. Só não é mais terrível porque não é em BH, né? Sim. Porque se fosse lá, a torcida com certeza... Não, com certeza. Né? Foi igual quando o Arias estreou, Ia ser um a clima sorte estranho, foi lá em Barueri. Não, ia ser um clima estranho. Imagina a galera gritando adeus, Tite, e o Leonardo Jardim. Mas seria pro entretenimento, seria bom, né? O Remo pega o Fluminense, o Vasco e o Palmeiras. Nosso jogo, né? Nosso eu vou estar lá, inclusive. Vamos, você vai pro Rio? Ah, legal. Também não curte muito o Tite mais, né? Então... Nossa, vai Qual ser torcida que curte o Tite? A do Corinthians, eu tenho umas ressalvas. Até a do Mas depois Corinthians. que ele não quis voltar, São tem uma Paulo, ressalva aí. Chapecoense, Grêmio e RB Bragantino. Pode tirar a rodada, porque eu queria mostrar exatamente esse Flamengo e Curitiba. Fala, desculpa, gente. Não, eu digo assim, acelerar. o Tite, ídolo máximo, mas depois que ele não quis vir, né? Ele foi pro Flamengo, ficou uma galera meio... Tem uma meio magoada. Tem uma galera Tem uma magoada. Ele tá magoazinha conseguindo. nossa. Agora não quero mais, agora não vem. Mas se agora ele vier, os caras vão ficar felizes. Mas se vier, dependendo da época, né? Mas que ele vai trazer o Cássio, o Fagner. Enfim, né? Agora deixa eu ver. Então, aí a minha pergunta é, né? Com isso se abre um debate muito importante no futebol, que é manter técnico, comissão técnica é fundamental para sucesso esportivo dos times? Cara, Zé, eu acho que é fundamental você ter uma ideia, pelo menos num ano fechado, assim, né? Eu entendo querer mudar às vezes, mas não desse jeito que o Flamengo mudou, porque eu acho que foi uma temporada vitoriosa. Eu acho que, sabe, você não pode definir um trabalho vitorioso de um ano inteiro em um mês ruim no ano seguinte, sabe? E eu acredito que o melhor método é você tentar manter. Visto de verdade o que acontece no futebol europeu, sabe, Zé? A gente vê que, olha o Guardiola aí no Manchester City. Ano passado ele quase não ganhou nada, tava todo mundo vai cair depois de anos, Guardiola demitido. Caiu pro Bilal no Mundial. Exato. Aí o City manteve e o cara no final foi campeão da Premier League, né? Deu o nó no Arsenal. Sim. Então, assim, eu ainda acredito que você ter ali um técnico e uma comissão técnica de um início ao fim de uma temporada parece ser mais inteligente, porque os jogadores precisam assimilar ideias. Eu acho que demora, sabe, as pessoas a se adaptarem. É que nem um emprego novo, qualquer emprego novo. Você ficar mudando de emprego a cada 3, 4 meses, cara, é terrível. Você nunca consegue crescer, né? E eu acho que é um pouco isso que os clubes aqui no Brasil, alguns já entenderam, né? Visto o Palmeiras com o Abel, você tem hoje o Bahia com o São Paulo, que também está muito bem. Mas Bahia com São Paulo. Não, mas tem lá o Nestor, o Paulinho veio pra cá, tá meio que... tá meio confundido. Em cima do que o Bira falou, né, ele usou como exemplo o Palmeiras, e a Leila, a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, falou com a gente, falou com o Braguinha e com a Gabi, nesse primeiro jogo da final contra o Novo Horizontino, ela falou sobre essa manutenção de técnico. Quer ver? Roda, Leila. Eu costumo dizer isso, mas a prova maior o meu treinador fala a mesma coisa. Se vocês entrevistarem meus atletas, eles vão falar dessa tranquilidade também, tranquilidade e segurança, que eles sabem que a presidente, ela tem uma postura, que ela não vai surpreender nenhum profissional com medidas porque a torcida quer, porque alguns jornalistas querem, não. Eu sei, eu sou a presidente do Palmeiras, quem determina as regras sou eu. Claro, conversando com os meus profissionais, é assim que administro o Palmeiras. Dentro da academia de futebol, conversando com meus profissionais e decidindo a melhor forma para o Palmeiras. Então, realmente, tem muita tranquilidade. Eu não sei se o meu modo de administrar é muito leve. Eu, quando tenho que ser dura, eu sou extremamente dura, mas muito respeitosa. Então, isso cria uma credibilidade nos meus jogadores, na comissão técnica, no treinador, que eles sabem que eles podem contar com a presidente em qualquer situação. Vocês sabem, passamos por situações difíceis, claro que sim. Ano passado, não conseguimos conquistar nenhum título. E é óbvio que é impossível você conquistar todos os títulos. Mas o importante, nós chegamos.
Isso é muito importante. Então, em outros clubes, isso poderia gerar uma crise, como foi bastante pesado para a gente, as críticas do torcedor, críticas de alguns jornalistas, mas eu tenho convicção do que é melhor para o Palmeiras, juntamente com a minha comissão técnica, com meus profissionais. Então, eu tenho muita tranquilidade e vou te falar uma coisa, eu sou uma mulher que eu lido muito bem com a pressão, eu gosto. Eu adoro uma briga, gente. Maravilhosa. Eu sou uma fofa, mas eu gosto, não tem problema nenhum. Você segura a barra, Mas muito bem, sem dúvida nenhuma. Sabe que eu fico vendo os três lá e lembro que teve o lance da escada, né? Passa um rapaz com a escada, trupica, cai ali e viralizou isso. Enfim. Cara, mas é isso, eu acho que por isso que ela é uma referência hoje no cargo dela, sabe? Todo torcedor que não é palmeirense, lógico, porque eu acho que os palmeirenses também convivem de outro jeito com ela, mas os torcedores de outros times sempre ficam idealizando um presidente parecido. Não, essa os é a verdade. vascaínos, a gente postou um corte, né, nas redes sociais, e aí os comentários, cara, era só de vascaíno assim, você gosta de pressão, então vem pro Vasco, pelo amor de Deus, não sei o quê. Porque tem aquela discussão, né, que o marido dela, enfim. Ela era vascaína, ou essa. Exato, o marido é vascaíno e tal. Mas, enfim, isso que ela falou no começo da resposta, que ela cita, pode perguntar pros profissionais, pros treinadores, jogadores, porque no dia anterior à final, na terça-feira, eu fui na coletiva, né, da final do Paulistão, então estava o Abel, o Anderson Moreira, o Gomes e o Robson, os capitães das equipes. E óbvio, né, já tinha acontecido o negócio do Felipe Luiz, a gente viu algumas perguntas meio que chamando um pouco disso, até acho que uma das últimas perguntas, um repórter, não lembro quem foi, mas perguntou diretamente sobre isso, e o Abel falou disso, da importância desse respaldo da diretoria. E ele citou, inclusive, depois que ele ganha os títulos de 2020 ali, né, que foi 2021, e aí ele perde, depois de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, ele perde a Recopa, a Supercopa e o Paulistão. Acho que foi. Porque acho que a Recopa pro Defensa e Justiça, a Supercopa pro Flamengo e o Paulistão pro São Paulo. E aí ele citou exatamente isso. Ele fala, não, porque ali se dependesse da mídia, de torcedores, enfim, eu estaria demitido. E aí ele cita a importância da diretoria de segurar, inclusive o que você falou, Zé, no ano passado o Palmeiras também passou em branco e segurou, talvez aí pode sair com o título já no domingo. Mas ela fala, né, na resposta dela, que você não vai ganhar todo ano e que tudo bem, entre aspas, né? Não, tudo bem, mas é administrável quando você vê que o trabalho tá rolando. Então, na sua pergunta, você falou, o segredo do sucesso é a manutenção? Pro Palmeiras pro Flamengo é o caos. Porque se a gente for comparar o período do Abel, quantos treinadores passaram no Flamengo? Eu vou colocar isso agora na tela. Ó, o Abel está desde 2020, tá? Com contrato até 27. Nesse mesmo período, o Flamengo está indo para o 10º técnico. Nossa. Quer ver? Ó, vamos colocar na tela. Tem uns que vocês nem se lembram, tá? Por favor, Carneiro. Lembra do Domenech Torrent. O auxiliar do Guardiola, que nunca deu certo. E vai vendo os números de jogo. Ó, o Rogério sai campeão. 44 sai campeão. E Renato Gaúcho. Qualquer um ganharia o título com ele. 38. Renato começou bem, depois a coisa desandou. Paulo Souza, 32 jogos. Dorival, 43. Duplamente campeão. Duplamente campeão. Copa do Brasil e foi o quê? Copa do Brasil e Libertadores? Estou meio perdido. Foi, né? O Dorival. Foi. E aí foi demitido, aí entrou o Vitor Pereira, que milagrosamente curou a sogra, voltou e durou o quê? 18 jogos. Aí o Sampaoli, quero mais reforços, com 39 jogos. Quebra-pau no vestiário. Tite, com 70 jogos. Felipe Luiz, 101. E agora o Leonardo Jardim, anunciado. Não, e você se liga uma coisa, só de rescisão aí, Então, o Palmeiras contratou o Arias e o Andrés. Sabe aquela... Eu sei que todo mundo fala pra mim assim, olha, veja bem, dinheiro não aceita desaforo. Mas, mano do céu... É que o Flamengo tem tanto... Tem tanto que aceita desaforo, sai rindo, né? Mas leva absurdo, na cara. Ô Zé, e uma coisa que eu falei sobre essa semana, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Aquele discurso que às vezes de alguns torcedores, ou enfim, algumas pessoas com má vontade citam assim, qualquer um à frente desse elenco do Flamengo ganharia título. Porque aconteceu isso, quando o Rogério ganhou título, fala, o Rogério só ganhou, o Flamengo só ganhou e porque... Dorival também.
Exatamente, porque os outros times não quiseram ganhar. Cara, mas o Rogério, eu lembro, cara. Não, mas o Rogério ganhou porque o Inter não fez o gol. Ah, mas isso é um jogo, né? Exatamente, é um campeonato de 38 rodadas. Mas eu lembro do Flamengo do Rogério, gente, não dá pra... Desculpa. Não, mas assim, mas não é mérito. Quando um treinador ganha, e o Rogério não ganhou só o brasileiro, ganhou o Carioca, não vale nada, mas ganhou. Tem time aí, se o Flamengo ganha no fim de semana, se joga no fim de semana e perde, aí vai falar que não sei o quê. Então, assim, eu não concordo com o discurso de qualquer um à frente do Flamengo ganharia título, porque o Vitor Pereira foi um fiasco, o Renato Gaúcho jogava futebol lindo, maravilhoso, com um monte de gol e não ganhou. É administrar pessoas. O São Paulo chega na final da Libertadores. É saber administrar. O Palmeiras do Abel também, né? O quê? Qual? O Renato. Não, tudo bem, mas o que a Gabi, eu entendo o que a Gabi está dizendo, porque é um lance de saber administrar pessoas e momentos também. Claro, assim, tirar o mérito do Rogério, óbvio que não, mas também não dá para enaltecer o brasileiro do Flamengo do Rogério, desses todos aí que eu lembro, eu enalteço muito o 19, foi um absurdo o que o Jorge Jesus falou, aquilo ali é uma loucura. Sim. Até o ano passado. O Santos foi o segundo colocado naquele ano com a maior pontuação até hoje, 86 pontos. Aquilo ali, e não foi campeão. Ganhava qualquer ano. Né? Não foi campeão. Não, isso é bizarro. Tinha, na época do JJ, tinha uma coisa, era legal ver o Flamengo jogar. Não, tá louco. Eu parava. Ninguém nunca mais repetiu esse. Não repetiu, Não, exato. Não rolou. Só que isso é ruim porque acostuma mal a torcida, que é justamente o que acontece. Eu acho que assim, o Rogério ele vai melhor que Paulo Souza, que Domenech, não há a menor dúvida disso. Tá. O trabalho é ok, assim, eu não achei um absurdo ele mas sair. os times vencedores do Flamengo talvez sejam o menos impactante. Exato. O ano passado, o que o Felipe Luiz faz, por mais que tenha ali lança, o Flamengo na reta final ele retoma a liderança e vai embora. Sim. Não, mas o que me incomoda no geral é quando parece que desmerece. Qualquer um na função. Qualquer um ganharia. Então só ganhou porque os outros não queriam. Aí fala a mesma coisa de Rogério, de Dorival, só que aí ganharam e tem um monte de gringo que chegou e não ganhou nada. O que o Braga falou é real. Eu vou colocar para vocês um comparativo agora de Palmeiras e Flamengo da era Abel e o Flamengo nessa era, entre aspas, de técnicos conturbada, né? Quer ver? Vamos mostrar para ver quem ganhou mais títulos, Abel no Palmeiras desde outubro de 20, que foi quando o Abel chegou. 3 Paulistões, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa, 2 Brasileiros, 1 Supercopa, 2 Libertadores, total 10. Menos 10. 10 troféus, né? Agora vamos mudar para o Flamengo nesse período conturbado. Tira o nosso quadradinho, por favor, Carneiro. Só para o pessoal ver, é para fazer suspense. Surpresa! Tira 11! Tem um título a mais, desde o mesmo outubro de 20. O caos também funciona. O caos também foi, exato. Você tem dinheiro, o caos não te causa transfer ban, não te causa caos multa. com dinheiro, entendeu? Então, olha lá. E a gente até colocou, a nossa equipe colocou os técnicos. Carioca, 21 Rogério Ceni, 24 Tite, 25 Felipe. Supercopa, com Ceni e Felipe, 2 vezes, tá? Copa do Brasil, com Dorival Júnior e com Felipe Luiz em 24. Brasileirão, Rogério Ceni em 20, Felipe Luiz em 25, Libertadores, Dorival e o Felipe Luiz. Ou seja, o Felipe foi o que mais ganhou o título. Eu ia falar isso, legal que o Flamengo demitiu que ganhou metade desses títulos. Todos. Né? E todos os títulos ele ganhou em um pouco mais de um ano, porque ele completou um ano, tinha que renovar o contrato, renovaram. Lógico, por mais que a Copa do Brasil ele pega com o time já, né, na semifinal contra o Corinthians, não é? Não me recordo. Na Copa do Brasil que ele ganha. Sim. Ele começa já tá avançado, e a Supercopa também, né? Um jogo só, enfim. Mas, cara, o cara tem 5 títulos e o Flamengo demitiu esse técnico. Eu acho muita loucura, cara. E aí o Abel pode ganhar o 11º nesse final de semana. Sim. E aí que também é gigante, né? Um cara ganhou o que... Não, ele chegou em 6 finais de Campeonato Paulista. Todas as finais possíveis. Agora, eu pergunto para vocês 4, meus amores. Vou voltar à pergunta lá do começo. Manter técnico é garantia de sucesso? Né? Acho que depende. Depende da situação. É louco, né? Você dá 5 anos de contrato pro Vojvoda no Santos? Eu dou. Pro Vojvoda. Ele é muito fã do Vojvoda e do Lautaro Dias. 5 anos? Não, eu não sou do Lautaro Dias. Perde o primeiro ano, perde o segundo ano, perde o 3º ano e continua. Eu tô com o Vojvoda, fechado com o Vojvoda. Até a diretoria se mexer, entregar as peças que ele precisa. Se ele tiver as peças que ele precisa... Não, mas aí ele já tá arranjando a desculpa. Aí a mãe ele quer ir embora e ia falar, porque também não arranjou as peças. Não, mas amigão, aí é fácil, né, velho? Não, mas é real, velho, é real. Eu daria. Carneiro, guarda isso aí que ele falou. O Arsene Wenger ficou 11 anos no Arsenal sem ganhar nada, né?
Ganhou. Então, deixa o Vojvoda ficar 11 anos sem ganhar mas nada. Aí, tipo, beleza, eu não quero 11 anos sem ganhar nada também. Mas eu acho que tem trabalhos que, por exemplo, ao mesmo tempo, o mesmo Arsenal tá aí no 5º ano de Arteta, 4º ano, então, e agora vai ser campeão. Para a nossa realidade, isso é tão fora, Acho né? que ninguém tem paciência. E é louco, porque a nossa realidade é muito louca em tudo. Eu estava vendo, essa semana eu li um artigo, não vou lembrar agora onde eu li, me desculpa, sobre qual a liga de futebol mais paralisa o jogo. Qual jogo que mais para, que joga menos minutos? A brasileira só tem, somos nós somos segundo colocados nisso. A gente para mais que todas as outras ligas. Qual que é a liga que para mais? Argentina. Fala eu, Argentina ou Uruguai. Não é louco isso? É louco. Então, uma realidade sul-americana que a gente é catimbeiro, cultural, né? a gente é desorganizado, Por isso que a FIFA gente tá louca não pra tolera, criar regra aí, né? acabar com isso, com a Louco, feira. né? Louco isso. Mas, enfim. Zé. Cara, eu acho que a gente nunca vai chegar numa conclusão, né, nessa discussão. Mas eu acredito que um trabalho longevo, constante, eu acho que geralmente fica bom. Mas é engraçado que o Tite falava que o máximo que um treinador conseguiria ficar num clube era 3 anos. Ele tinha ficado 3 anos no Inter e 3 anos no Corinthians. E agora o Abel, com 5 anos, meio que jogou isso para o Tele, né? Já tinha. Aí, gente, eu lanço uma outra pergunta que aí complicado. é meio óbvia, né? Quer dizer, se a gente pegar os 2 times que a gente acabou de citar, Purgatório da Beleza e do Caos, né? Que o Flamengo vai desse jeito ganhando tudo e com muito dinheiro. O outro Palmeiras, que é super organizado para os padrões nossos, vai mantendo o técnico e vai ganhando tudo. 2 times campeões. A única coisa em comum é grana. Não, E a gente vai em cima do que o Crespo falou. Total, Zé. E eu acho que a gente fala muito sobre mudar técnico, também funcionar, mas a verdade é que existem poucos exemplos de técnicos mantidos por tanto tempo também, sabe? Também tem esse fator na discussão que acaba meio que jogando contra esses técnicos que ficam bastante tempo, porque são poucos os casos, e os poucos casos são técnicos bastante vitoriosos, inclusive, né? É isso, o Braga citou o Tele, você tem o Abel, o Tite, tanto no Inter quanto no Corinthians, mais no Corinthians, mais no Inter. Porque o cara só fica sem ganhar, né? Então. Tem que o cara é vitorioso. Exato, mas então, assim... mas você sabe que o Corinthians atrás tem um exemplo de manutenção no meio do caos também, lembra? O Corinthians perde pro Tolima. Com o Tite. É terra arrasada, manda embora o Tite. Não, ele segura o Tite. Mas foi um ano de derrota, né? Não, foi um horror. Não, sim, foi. Foi um horror, mas o do Tolima foi uma cacetada. Ele tinha perdido o Brasileiro, ele assume o Brasileiro na reta final e perde em 2010. Aí vai pro Tolima, perde, aí chega na final do Paulista. A gente tá falando de 6 meses. E aí fica e vai. Se tivesse ficado 1 ano e meio, não tinha segurado. Se não tivesse ganhado a Libertadores, se o Diego Souza tivesse feito o gol... E perde o Paulistão também pro Santos. Não, mas isso foi antes. Santos e ganha o Brasileiro. Não, eu sei, mas eu digo assim, a amostragem que ele não foi bem foram 6, 8 meses. Sim. Se é mais um pouco... Lascou. Não tem paciência. É cultural, o Abel fala isso na coletiva, ele fala, é cultural, não dá para mudar. Não dá para mudar. Bom, nós vamos mudar de assunto já, mas eu quero primeiro falar com você que está aí assistindo a gente, porque a gente vai falar de Paulistão, é final, e você sabe que bola em campo no Paulistão e a brasa já está acesa. Dia de jogo, domingo agora, né? Também é dia de churrasco, então vai de linguiça, hambúrguer e costela para marcar um golaço. Manda a brasa, é Perdigão na brasa, tá aqui. Tá? Vamos falar da final do Paulistão? Bora. Último jogo, segundo jogo, a gente tá falando de Palmeiras, Abel, tal. Nesse domingo, 8h30 da noite, pré-jogo às 6h30, tá certo, né, Carneiro? Pré-jogo 6h30, boa. Novo Horizontino e Palmeiras lá no Doutor Jorge Ismael de Biasi. É Jorjão, é Ismaelão ou Biazão? É Jorjão. Jorjão. Novo Horizonte. Vamos ver os melhores momentos do jogo do primeiro jogo, do jogo de ida, quer ver, ó? Mostra aí. A gente está vendo lá o jogo em que o Palmeiras fez o que tinha que fazer, ou seja, ganhar em casa. Ah, mas foi pouco, puxa, poderia ter sido mais? Sim. Ah, deveria? Sim. Mas é uma vantagem, né, gente? É uma vantagem. O Rudy falou que por ele derrubava o Abel antes da final, mas eu acho que foi uma boa vantagem. Não, o Palmeiras fez um bom jogo, né? Podia ter sido mais efetivo. Depois que o gol foi... Eu achei falha, me desculpa, vocês não concordaram comigo, eu achei. Enfim, que o gol Rafael tomou um gol assim também o Rafael, né? São Paulo. Hugo Souza também tomou um assim. Eu não achei nenhum dos dois falha, nem dele nem do Rafael. Essa bola no sintético, ela ganha uma velocidade. E nem tinha gente na frente. Depois que o gol foi anulado no Gomes, eu ainda acho que foi mal anulado, mas aí é uma outra discussão.
o Palmeiras deu uma brochada, né? A Gabi até estava lá, o Braga sentiu. O Palmeiras não pode depender desse gol, que para mim foi mal anulado, não pode depender para ser campeão. Mas 1-0, tá bom, não é ruim o resultado, tá bom. Eu acho que a única coisa que mudou nisso tudo, muitos rivais que já estavam falando, já foi, já era. E às vezes é muito por tentar aquela... Zica reversa. Zica reversa. Tipo assim, vamos falar que já foi? Vamos falar que já foi, vai que acontece, a gente vai zoar muito. Mas se o Palmeiras leva 2-0, já foi, né? Não, eu sei, Braga, mas o que eu tô falando pra você é isso. O que aconteceu nesse jogo é só acender um alerta feliz pros rivais, dizendo, opa, tem um mundo aí. Eu não acho que 2-0 teria acabado também, mas ficaria muito difícil. 3-0 sim. Agora, o jogo está em aberto. O Novo Horizontino é um bom time que vai dar bola pro Palmeiras errar a bola na defesa para tentar fazer o gol, como foi esse lance. Nossa, esse gol. Né? E logo depois o Andreas falha. Mas assim, Zé, um resultado bom pro Palmeiras e bom pro Novo Horizontino. Eu acho que, resumindo, é isso aí. E bom pra transmissão, porque o segundo jogo eu acho que foi bom para todo mundo, né? É isso. Porque é bom para nós, que o jogo está vivo, é bom para o Novo Horizontino, que está vivo, e é bom para o Palmeiras, que fez o que eu falei, ganhou em casa. Agora, um empate lá, que não é difícil de acontecer. Eu acho que o Palmeiras ainda é favorito, tá, gente? Bem favorito. Não, é favorito. Tem mais time, enfim, né? Agora, vamos ver o que o Novo Horizontino vai aprontar. Esse Quem pênalti... sai muito triste é o Robson, né? Que é o artilheiro do campeonato, mas não marca um gol há 6 jogos. Ele teve a chance aí de derrubar essa... Eu achei que ele estava nervoso, Braga. Você estava ali do lado. Você viu alguma coisa ou não? Eu até que senti que ele não se abateu depois desse pênalti perdido. Continuou correndo, jogando, lutando ali como um capitão da equipe, mas assim, ele sabe que ele desperdiçou uma chance que pode ser a chance de colocar o Novo Horizontino com chance de ser campeão, né? Ai, a polêmica do... E a gente estava falando da batida de segurança, né? Na transmissão também com o Gubela, né? Que ele, mas bateu no meio, a batida de segurança, eu acho que, cara, a batida no alto é muito ruim, né? Porque o Caleri faz o gol no Carlos Miguel batendo rasteiro no meio. E a real é que pro Carlos Miguel é mais difícil se a bola vier rasteira. Essa que é a batida de segurança nele. No meio eu não acho, porque o Carlos Miguel ele pula e deixa o pé. O Caleri ele dá sorte, porque a bola passa. Entra a perna. Mas ele dá sorte. Sim, mas eu não digo no meio, eu digo a bola de segurança no pênalti contra o Carlos Miguel é rasteira. Onde quer que seja errado, tem que ser rasteira. Mas se ele dá rasteiro ali, eu concordo com você. O Carlos tem menos chance porque ele é alto de pegar. Agora, a batida de segurança dele é no meio. Só uma coisa, Bira. O que o torcedor palmeirense reclamou, eu vi depois, que traçaram a linha na cabeça errada, com todo respeito, Zé. Isso. Traçaram isso, velho? Na cabeça errada. Traçaram na cabeça errada. Eu repito, como eu falei, que o São Paulino chorou muito no jogo do Palmeiras à toa. O palmeirense não pode chorar nesse lance, Zé. É um lance... Eu não mudaria a decisão de campo. Porém, o Palmeiras não pode depender desse gol para ser campeão contra o Novo Horizontino. Entendeu? Não dá. E o pênalti foi. O pênalti que o Robson perdeu? Sim, foi pênalti. Foi pênalti, também achei. Eu também vi muito palmeirense reclamando que não foi. Foi, cara. Não, foi pênalti. O Marlon Freitas escorrega até e atropela tudo. Foi, exato. Mas o que a gente estava falando era que tem aquela questão do Rômulo e se ele tivesse em campo, ele que ia bater o pênalti, né? Então aí ficou aquela, nossa, será que deveria ter pagado 1 milhão e tal? Aí ele bate pra fora. Exato. E por que pagou 1 milhão? Por que pagou 1 milhão? Pra esse pé de rato aí. Deixava o Robson, deveria ter batido e tal. Bom, gente, e o Arias? O Arias jogou 37 minutos, né, desse jogo. Ele ainda não é titular. É normal isso? Vocês acham que o Abel está exagerando? Ele precisa merecer a vaga ainda, né? Ainda tá entrando no time. Ele não entra mal, mas também não faz nada. Não faz nada. Ele não fez. Ele sofreu um pênalti num jogo contra o Capivariano, né? Numa jogada boa dele ali. Na estreia, né? Que tava 3-0 já, né? Mas muito pouco ainda. Eu acho que os titulares estão dando conta do recado. O Alan não fez o melhor jogo dele pelo Palmeiras. Há 2 jogos. Mas jogou ok. O Flaco entrou bem. Acho que o time tá. Desculpa, o Sousa entrou bem. O Flaco jogou bem. Acho que o time tá ajeitado e o Arias precisa realmente merecer. E acho que o Abel dá esse recado pro grupo dele, né? Só vai jogar quem estiver merecendo, de fato. O Abel falou, Zé, desculpa, mas só porque, de fato, quando chegou Felipe Anderson, não foi titular absoluto. Quando chegou Vitor Roque, não entrou e ganhou a vaga cativa. Sempre foi o próprio Flaco mesmo, né? Não, o Flaco demorou anos. Então, assim, eu acho que o Abel sempre também coloca essa meritocracia no elenco dele. Mas e se essa demora custar um título, por exemplo? Mas não vai ser o Arias que... mas você tá contando que sem o Arias o Palmeiras não ganha. Não, o Maurício, por exemplo, contra o São Paulo, foi um dos melhores jogadores do campo e falava que ia tirar ele. Mas o Abel falou que o lugar era no Alan. No Alan. Ele falou numa... E ele falou... Agora, eu tenho
o Abel falando do porquê não, por enquanto, vamos dizer assim, o Arias. Quer ver? Roda o Abel. Não falta nada, a equipa está bem, a equipa está com boas dinâmicas. É um jogador que nos ajuda. Uma equipa não joga só com os 11 que entram. Até porque há muitos jogos que se decidem na segunda parte, se fores estar atento a isso. Portanto, nós temos que ter bons jogadores dentro e bons jogadores no banco. E ele é um bom jogador que nós contratamos. E quando jogar de início vai jogar, e quando tiver que ficar no banco entrar, como todos os outros, aqui somos todos iguais. Dentro do clube somos todos iguais. Não é pela idade, nem pela cor, nem pela experiência, nem pelo... precisa de jogar, vai jogar. Ele ou qualquer outro, mas é uma opção que temos, que pode entrar de banco e pode entrar de início, quando o treinador quiser. Resumindo, portanto, um time que está ganhando não se mexe. Não está? E ele ganha um grupo com isso, ele está certo. Sim, completamente. Ainda acho que pro segundo jogo, acho que o Arias deveria entrar como titular. Acho que o Alan deu uma queda e até para ter um... Cara, é que fala em rodízio em final, parece que eu tô querendo que o Abel... Não, eu acho que o Arias poderia entrar nessa final e o Alan, de repente, no segundo tempo, mais descansado em alguns movimentos, até jogar... Fazer um corre ali, né? Você quer um fato novo para o time? Eu acho que sim. Eu acho que o Arias tem experiência. Gente, o Arias, se bobear, ele foi top 3 do Mundial de Clubes. Se bobear, se a gente pegar do top 3 jogadores, ele foi. Ele chegou numa semifinal, jogou muita bola, decidiu vários jogos, ele carregava o Fluminense. Então, um cara como esse, Zé... Experiência. É muita experiência. Então, assim, às vezes o Alan pode sentir o jogo fora, eu colocaria ele por tudo isso. Só que isso é conversado, o Abel não vai chegar e botar, ele vai chegar no Alan e falar, Alan, é o seguinte, é isso, eu vou botar... Gestão de grupo. Eu tô pensando em você pro segundo tempo, porque aí a gente vai jogar nas costas desse. Tá? Quando o cara explica, o jogador fala, ok. O problema é você tirar e falar, ok, valeu. Vai pro Obrigado, banco. Hein? Você vai Ainda pro mais banco, moleque pega novo, o coletinho. Mas assim, o que me incomoda é até uma crítica a nós que sempre damos opiniões e, enfim, é o nosso trabalho também. Só que às vezes eu acho que tem umas pressões, até de imprensa, até, enfim, que botam umas pilhas em torcedor. Ah, não, o Arias chegou faz sei lá quantos jogos e ainda não jogou nada. Vale mesmo esse dinheiro? Não sei, cara... Eu vi um corte desse bem ridículo esses dias. Exato. Em comparação com o Paquetá, que já jogou o dobro de jogos. Nada a ver, pra falar que não deu sabe? certo. O próprio Vitor Roque. Então, o Vitor Roque, isso que eu ia te perguntar, ano era passado. a mesma coisa. Nossa, ele chegou, que vergonha, o Palmeiras pagou sei lá quantos milhões nele e não joga nada. Cara, mas esse não é é oportunismo, assim, as coisas... né, eu acho, às vezes. Então, mas assim, eu acho que as pessoas deviam tomar um pouco mais de cuidado. Da corte da clique, infelizmente, a gente perdeu um pouquinho a noção. Exatamente. Tem que admitir. E o respeito, muitas vezes, noção, respeito, precisa tomar alguns cuidados, né? Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou colocar um QR Code do meu ladinho aqui, rapidinho, que é o QR Code do R7, tá? Então, você, apontando para esse QR Code com a câmera do seu celular, você vai direto para o R7. Eu te lembro que lá no R7, além do Record Plus, né, é onde a gente transmite os jogos, Paulistão, Brasileirão, é lá. Lá você encontra tabela dos campeonatos, notícias a respeito do seu time, bastidores do futebol com Cosme Rimoli, tem o Jorge Nicola também. Então, aponte para esse QR Code aqui, ó, que eu estou apontando, tá? E você vai ficar por dentro do melhor do futebol direto no R7. Vamos falar do outro lado, né? Porque do outro lado vem o Novo Horizontino, que terminou na liderança, como disse o Rudy, se contasse o ponto, o Palmeiras passava à frente e acabava. Tem que jogar em casa. Tem que jogar em casa no segundo jogo. Ia jogar em casa, é que não continua. Então, o Novo Horizontino terminou como líder por saldo de gols, né? Tem o artilheiro do campeonato também, o Palmeiras já tem o vice, porque o Flaco marcou, o Rômulo não jogou, né? Enfim, vai ser um jogo muito interessante. O Marcelo Braga tem informações sobre o Rômulo, vai jogar, não vai jogar, mas antes, Braguinha, deixa eu só colocar o Genilson Rocha, que é o presidente do Novo Horizontino, que falou com o Braga e com a Gabi exatamente ali no campo, antes do último jogo. Quer ver? Roda aí. Sem dúvida, gostaríamos muito que ele estivesse presente, é uma peça fundamental para a equipe. Porém, o clube pensa como um todo, né? O clube não ia fazer algo que fugisse do seu planejamento. Já para o jogo da volta, com certeza, vamos fazer um esforço para que tudo corra bem, para que podemos contar com ele. Está pensando no resultado de hoje e aí, dependendo, domingo paga a multa. Sem dúvida, domingo nós nos fortalecemos ainda mais. Mas esse dinheiro já está separado num cofrinho ou vai ter uma vaquinha na cidade, vamos ligar para aqueles empresários lá para ajudar? Não, esse dinheiro parte do próprio clube, né?
Foi aí que o cara caiu. Foi nesse papo, não foi com a Leila. Foi aí que o Marcelo, que passou com uma escada, um funcionário, ele levou um tropicão, caiu, foi boné, foi ele. O Braga não sabia se ajudava. A Gabi falou, nossa, vou manter aqui o costume, vou fingir costume. Meu querido Braga, me conte tudo sobre Rômulo. Boa. 2 informações. Primeiro que o Marcelo tá bem, ele caiu, mas... Caiu, mas na escada tá tudo bem. Passa bem. E o Rômulo, eu perguntei hoje pro pessoal do Novo Horizonte... do Novo Horizontino. E aí, já pagaram a multa? Eles falaram, estamos conversando, mas joga, depois paga. Então vão colocar em campo e aí tem 24 horas depois do jogo para fazer o pagamento. Entendi. Esse é o contrato. Se ele perde o pênalti do título, os caras pagam? Paga você. Agora paga você com premiação. Você vai sair de Novo Horizonte a pé até São Paulo e vai pagar lá. Faz o Pix lá. Sei lá. Eu vou mostrar os números do... Será que o Rômulo faz diferença, né? Todo mundo pergunta, nossa, vale a pena, não vale a pena? Vamos mostrar os números do Rômulo jogando pelo Novo Horizontino? Por favor, Carneiro, põe na tela, só pra gente... destrinchar. Rômulo no Paulistão. Foram 8 jogos, 5 gols. Ele estava na vice-artilharia, empatado com o Flaco. Agora o Flaco fez 1, né? 3 assistências, 1,4 finalização por jogo, 76% de passes certos. Bira, é um bom número? Pô, uma participação de gol por jogo, né, Zé? Ou é gol ou assistência do Rômulo desde que ele esteja em campo. E eu acho que essa foi a tônica do campeonato do Novo Horizontino, né? Ele sempre muito protagonista do jogo do Novo Horizontino. Mesmo contra o Corinthians, que a gente passou, né, aqui a semifinal, ele estava meio sumido, mas era uma jogada dele com o Robson que saiu o cruzamento para o gol do Mike. Então é um cara que está sempre ali à disposição para ajudar o time. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Acho que o Novo Horizontino, inclusive, sofreu sem ele contra o Palmeiras, porque... o Novo Horizontino gosta de dar a bola para o adversário para chegar com poucos toques, porque tem um cara que toca muito bem, tem um cara que tem 76% de aproveitamento no passe, e não tinha esse cara, então o Juninho acabou não conseguindo suprir, né, a ausência do Rômulo no jogo de ida, e eu tenho certeza que é um baita reforço para o Novo Horizontino nessa final. Gabi, por que ele saiu, voltou, não deu certo no Palmeiras, foi pro Ceará? Então, eu estava até conversando, mas também são aquelas especulações de torcedores, né? Nada, não estou informando, só apenas... Não pesquisas mostram o quê? Não, né? Não falei com ninguém, mas falaram que ele tentou ali jogar no time do Abel e talvez o Abel queria que ele fizesse mais funções ali, não só ali no meio e tal, queria fazer mais função tática, ele não estava tão... sei lá, tão à vontade para fazer, não queria muito. Ele entrou muito aberto no Palmeiras pela esquerda, eu lembro de vários jogos. Mas ele, quando veio do Novo Horizontino, ele jogava muito assim também, né? Até na semifinal que o Palmeiras elimina, ele jogava muito aberto pela esquerda. E aí acho que ele não queria muito, assim, meio que não aceitou muito essa função. Mas é aquela coisa, né? Também o cara saiu do Novo Horizontino, por mais que tenha um time bom e tudo mais. Mas ainda assim, né, bateu na trave para subir para a Série A, enfim, a gente está falando bastante bem da equipe, só que ele está indo para um time, o principal time do Brasil hoje, junto com o Flamengo, né, então é uma pressão grande ali também, então acho que foi um salto, talvez... que não acompanhou, talvez a maturidade, sabe? Porque ele é muito inteligente na entrevista que ele sempre faz com a gente. Parece um cara bem, né? Articulado. Não, mas também sabe tem a competição ali, né? Tipo, a concorrência é muito grande no... O Arias está fora, mas a gente sabe que em algum momento ele vai ser titular. Pro Rômulo fora ali, devia ser uma pressão do tipo, eu preciso me provar, eu preciso entrar, eu preciso agradar. Então, acho que para quem tem time pequeno... E acho que nada você tem ali o Rômulo criado, né? Nas categorias de base do Novo Horizontino. Ele dá esse passo gigante de ir para um time gigante da capital, o maior, né, hoje em dia é o que, enfim, mais vitorioso. Aí você não consegue desempenhar, ser emprestado para um Ceará, que também é um clube gigante, né, no Ceará. Ali tá numa fase uma pressão, uma fase conturbada. É bem diferente, né? Não, nem pela concorrência. Eu acho que tem perfis e perfis de jogadores. E às vezes o perfil do Rômulo não é um cara de assumir times com uma massa pressionando. E é curioso que... Sabe? Pode ser um jogador de Red Bull Bragantino. Eu acho que é um jogador de Mirassol. Eu falei aqui. Sabe? Que poderia virar um ídolo desses clubes. Mas talvez num estádio com 60 mil xingando...
talvez seja aquele jogador o Danielzinho, que graças a Deus, tá fora da curva. Veio, mas o Elinho saiu rápido, não lembro o Elinho do Red Bull. Que era São Paulo, né? Era São Paulo. Né? E não rendia tanto. Aí foi pro Red Bull, foi o Danielzinho é mais experiente. Aí também, tem né? um outro que também não deu certo, que foi a revelação do São Bernardo. Me ajuda no nome. O Barleta. Barleta também foi pro Paulista, foi pro Corinthians, e agora tá no nada Sport. rolou, né? verdade. Aí começou a rodar. Ô, Rudy, você acha, por exemplo, que o Rômulo, acabando o empréstimo, você vê o Rômulo conseguindo voltar para esse Palmeiras? Não, acho bem difícil. Acho que ele, Difícil, né? ou ele vai permanecer, ou é o que a gente está falando, ou ele vai para um Mirassol, pegar um Juventude, acho que pode ser, ou Curitiba. Agora, no Palmeiras, Zé, o que a gente está falando de concorrência. Já teve uma amostragem que não deu certo. Dificilmente, o Palmeiras está com uma... Por mais que o Alan saia, eu acho que o Alan ele já vem pensando nisso, né? Sim. Então, assim, de verdade, eu acho bem difícil ele voltar. Agora, vamos dizer, o cara destrói, faz 3 gols. O Palmeiras perde o título. O Zé pensando, quem dera. Como é que ficaria a torcida do Palmeiras, conhecendo a torcida do meu time? Tem que vender. Ou vou lá atrás. Também. Ou aí os caras vão começar, o Pardal do Abel não sabe fazer o cara jogar. Não viu esse cara jogar. Eu ele que estava na posição Pedro errada. Álvares Pardal. Mas assim, o Rômulo eu vi aqui, ele tem 24 anos, cara. O Rafael Veiga, ele também passou por exatamente essa situação no Palmeiras, né? De chegar, não render, aí é emprestado pro Coritiba, vai muito bem. Não, Atlético Paranaense. Vai muito bem. E aí ele volta, ele já é titular? Não. Ele ainda segura, Não, ele começa com o Lucha. Quando o Lucha vem, começa, aí o Abel abraça ele de vez e ele explode. Porque eu fiquei pensando isso, às vezes também é um jogador que, assim, pode bater em alguns empréstimos aí, uma hora, irmão. Seria, tipo acho assim... que esperavam mais ele no Ceará, né? Que ele tivesse mais protagonismo. E o Abel fala isso no coletivo, melhor. o Abel fala dele. Sim. Ele fala que ele se sente em casa aqui, mas o Ceará... Quantos anos ele tem? 24. 24 anos. O que me preocupou exatamente foi isso, o empréstimo pro Ceará. O Palmeiras é normal. O Rios, quando chega, o Richard Rios chega do Guarani. Ele demora um tempo a emplacar. Não é emplaca na hora. O Rômulo, ser emprestado, é do jogo. O problema é igual o Barleta. Ele foi emprestado, acho que até no esporte ele vai melhor, né? No Ceará ele foi. No Ceará ele vai, aí ele rescinde. Então, é a mesma coisa. O me preocupa é ele ir para um time de outro escalão, com todo respeito ao Ceará, e aí também não dá certo. Então, mas aí tem um outro lado também. O Pedro Raul saiu do Corinthians, foi pro Ceará. Foi bem. Deu certo. Foi bem. Voltou pro Corinthians e nada. Terrível. Então, mas pra você ver, até o Pedro Raul deu certo no Ceará. Talvez o Ceará não seja uma boa ideia. Ô Zé, agora mudando um pouco, antes da gente mudar de assunto de vez, mas uma das coisas que eu vi, essas críticas de torcedor, né? Muito São Paulino reclamando que com a saída do Rômulo, que é, enfim, talvez ao lado do Robson, o principal jogador ali do Novo Horizontino, mesmo com ele não podendo jogar, o Anderson Moreira foi e conseguiu manter o esquema de jogo, tal, mesmo com a substituição com o Juninho e tal, e o Crespo mudou tudo, tirou o Danielzinho. O São Paulo tá nisso ainda, Tá nisso ainda. O São Paulo remoe demais. Até o Anderson Moreira deixou o time igual e o Crespo foi, botou o Luan e não adiantou de nada. Essa coisa de time que tá ganhando não se mexe, né? Não, ontem a gente fez uma tier list de técnicos, o pessoal tava querendo jogar o Crespo lá embaixo, falando, mas ele errou na escalação contra o Palmeiras. Gente, tá amor de Deus, o pessoal tá no jogo, velho. O cara tirou o São Paulo de uma jogo que ele perdeu, o Danielzinho jogou. Não, e eu entendi o que ele quis fazer no jogo. Foi 3-1, ele perdeu com o Danielzinho em campo. Exato. Calma aí. E aí tá, eu entendi o que ele quis fazer em campo, colocando o Luan. Eu acho que ele quis segurar, falar, vou aguentar, primeiro tempo, segundo tempo, solto, coloco o Danielzinho. Só que demorou, aí 7 minutos saiu o gol, né, velho? Não, mas é isso, aí reclamaram que ao invés de talvez colocar o Luan ali, colocasse 3 zagueiros, que era o que o São Paulo estava fazendo, enfim. Mas é o São Paulo caramba, né? Com 3 zagueiros, estava na zona de rebaixamento. 3-0 pro Palmeiras. Não, então, é isso que eu falo, porque o primeiro... É assim, realmente na fase de grupos, né? Na primeira fase. Na primeira fase do Paulistão, a gente estava falando como o São Paulo foi para trocação com o Palmeiras e dane-se, tomou 3-1. Jogou melhor o primeiro tempo. Jogou melhor o primeiro tempo. Aí só perdeu de 3-1. Na semifinal... Assim, se marca o pênalti ali, 2-2, entendeu? Tipo, vira um negócio, cara. Jogou pior? Jogou, mas talvez competiu, sabe? O futebol é uma coisa louca para essa nossa profissão, né? Porque parece muito que a gente tá certo quando a gente tá falando. E impressionante como a gente tá sempre errado quando a gente acha que tá certo, porque tá tudo errado e as coisas mudam do nada. Ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, né? É mais ou menos isso. Porque você pode falar o que você quiser, a gente nunca tá 100% certo, né? Também ninguém vai provar que a gente tá errado. Exato.
foi. Porque já foi, passou. A gente nunca passar. tá certo, né? A gente estava certo. 100%. Agora, quem está sempre certa são essas ofertas da Magalu que eu quero que a Gabizinha fale pra gente. Gabi, me manda ofertas da Magalu, fala pra gente. Exatamente, Zé. É o seguinte, você está querendo comprar alguma coisa nova para sua casa, dar de presente para alguém? Tem milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Baixe o app Magalu. Tá, vai lá, ó, é só se apontar ali pro QR Code, tá? Vamos falar de algumas coisas dos outros times, porque só reforçando o nosso convite, se lembre, a final vai ser nesse domingo, o jogo é às 20h30, com pré-jogo às 18h30, ao vivo, direto com toda a nossa equipe lá, trazendo informações. Quem vai estar lá, Zé? O Gabriel Gubela? Danilo vai. Dan vai estar, Gabriel... Faraldo não vai, porque tá Yara, ó, assim, ó, Dan, Yara e Gil vai estar lá. Esses três vão estar lá. E o Gubela? O Gubela também. O Gubela pediu. Aqui, Gubela. Não, o Gubela pediu pra ir lá. O Gubela pediu pra ir lá. Ah, o Gubela vai estar no estúdio? O Gabi vai estar com Ele tinha falado que ia estar lá, lembra? Ele tinha pedido. Falou que é a sexta. Na verdade, era Miguel dele, tá? Eu só posso falar pra vocês. E Miguel é com ele mesmo. É, Miguel. O Gabriel sabe que ele vai estar aqui com a gente. O Corinthians, senhoras e senhores, anunciou o Lingard. Jesse Lingard, 33 anos, vai vestir a camisa 77, chega com contrato válido até 26, tem uma possibilidade de renovação automática até 27, caso ele consiga atingir umas metas aí, enfim. Como vocês sabem, ele atuou ao lado do Memphis, lá no Manchester United, mas faz um bom tempo. E o Corinthians fez um vídeo especial para apresentar. Eu achei o vídeo muito interessante, tá? Eu vou mostrar 2 vídeos de times que a gente achou muito legal. Esse é o da apresentação do Jesse Lingard. Roda aí, vai. Um dia eu vou jogar aqui. Tá viajando, mano? Você joga a bola pra fora. Aqui não. Não, vamos invadir. O senhorinho do pé de rato, toca a bola, meu irmão. Bora jogar. Fish and chips? Dogão. Yeah, first I seen the fans at the airport, and you know, they're you know, there's a lot of passion I feel with the fans, which is amazing to see. The facilities here are amazing, and you know, and the lads, you know, they welcome me with open arms. You know, the coach, the CEO have been really good to me. So, you know, first impressions, really happy, and I can't wait to get going. Yeah, it's a magical feeling. Obviously, I've only seen it online, but to actually be there was amazing. But you know, I can imagine with the fans, you know, it'll be crazy atmosphere, you know, crazy passion from the fans, and you know, we want to win every game for them. Fala Fiel, aqui Jesse Lingard, vai Corinthians! Ele falou meio japonês, vai Corinthians! Vai Corinthians! Eu gostei do Fish and Chips, não, Dogão. Ah, legal. E o Neto também, abraço. O Craquinho Neto. Donos da bolinha. O Lindy sabe o que é pé de rato? Com certeza não. Devem ter falado, né? Devem ter falado. Ensinaram que é Dogão, ensinaram vai Cara, Corinthians. mas expectativa, né? Eu acho que é um jogador que, enfim, está sendo colocado como se fosse o Memphis Depay chegando, e eu acho que é outra prateleira, mas eu acho que é um jogador que compõe elenco legal ali, talvez seja uma... Colhi informações, vinha falando que ele e o Vitinho ia dar na mesma, mas acho que ele vai ser melhor que o Vitinho. Entendi. Você acha ele, Vitinho Braga, igual? Eu colhi informações da K-League. Boa. Que era a Liga Coreana. Mas você foi pesquisar os números, é isso? Fui falar, não, e conversei com o pessoal que cobre. Caramba. Mas ele foi bem nos últimos 2 anos, bem, né? O pessoal fala Bons que é melhor números, que o assim. Vitinho, assim, tipo. Mas eu conversei com o pessoal do Corinthians, perguntei se tem alguma data para estreia, falaram que ainda vai demorar algumas semanas. Não saiu no bid ainda, não?
Ainda não, mas ele estava parado muito tempo, então parte física ainda muito abaixo. Uma pré-temporada que ele vai fazer. Ele parou, acho que em dezembro do ano passado. Depois né? da Copa ele joga. Aí ele participou de um reality show lá na Coreia. Tem um. É mesmo? Ele participou de um reality show lá, não sei se não sabia. Não, e ele assim, igual o Flaco Lopes. Bom, agora né? eu já acho que talvez José seja igual o Lopes. Vitinho. Mas... Cara, eu acho que Acho que eu tô errado, né? Na real, uma contratação desse nome, primeiro que eu acho ótimo o futebol brasileiro. Sim. Eu vi esses dias aquela não sei o que de história, IF, não sei o que o segundo campeonato mais top hoje do mundo é o Brasileirão, primeira Premier League. Eu vi isso, o Brasileirão tá em segundo ali. Do que? Acho que é de importância no geral, eu acho. Competitividade. Competitividade. Legal, né? Eu vou pegar direito, Braga. Aquela IFFHS. né? Mas o Brasileirão, eu concordo, eu acho muito equilibrado, o campeonato tecnicamente tem evoluído muito, tal, eu acho importante, mas assim, eu acho que esse maluco, ou ele vai vir para ser uma vergonha alheia, ou ele vai destruir. Eu não acho que tem meio termo. Não tem, eu acho que não tem meio termo. O outro malucão que veio, o Zacarias, que veio dos Trapalhões, veio para tirar o... Pena que o Dedé não joga mais, o zagueiro. Seria legal, eu confundo Dedé e Zacarias. Mas, de qualquer maneira, ali a gente, beleza. Agora, esse maluco aí, ou ele vem... Não sei, o Depay, eu acho que o Depay é melhor que ele, mas... No auge, ele ou o Casim? Como é que era o chinês? O Zizal. Zizal. O Zizal era legal. Sempre que eu coloco, tipo, eu vi muito corintiano quando eu dei essa opinião de, eu não acho que ele é da prateleira do Depay, falando, mas ele tá vindo de graça, 700 mil reais por mês, não é um salário absurdo, não sei o quê. Eu acho que pode ser para compor elenco. Beleza. O que me pega é muito quando falam, não, mas ele é titular da Inglaterra. Ele foi titular da Inglaterra em 2018. E, tipo, é muito tempo isso. Cara, o Neymar também foi titular do Brasil em 2018. Foi antes da pandemia ainda. O Neymar você não pode comparar. O Neymar é o Neymar. Mas outros jogadores que passam pela seleção. Mas é isso, tipo, o Douglas Costa... Wagner foi titular em 2018. O Douglas Costa foi titular em 2018, ganhou a titularidade durante a Copa. E aí, é uma régua isso? Ele ser titular da seleção não significa que foi semifinalista da Copa em 2018? Você tem razão, Mira. Eu acho que não. Zero. Eu acho que o que a gente pode avaliar são as últimas temporadas dele, que é numa liga fraca, que é numa liga muito menos competitiva que o Brasil. Não tem ideia. Ela é mais fraca que a J-League do nosso amigo Matheus. O futebol coreano? Então, realmente. Sabe, é uma liga que tem menos nomes, né? O futebol japonês ainda trabalha mais. Peraí, tem dorama, tem a série já. Tem o Gustavo. Eu lembro quando Eu lembro quando o Ricardo Goulart, que jogava muito na China, lembra? Quando ele volta, ele já não volta, lá ele fazia chover. Exato, e no Santos ele fez chorar. E a questão que eu falo Oscar também agora, recente. Exatamente, o Oscar. E a questão que eu falo até mais por eles, porque uma coisa é o Vitinho ficar no banco no país onde ele nasceu, na cultura onde ele acostumou a conviver. Outra coisa é o maluco inglês. Tudo bem, o cara se adaptou à Coreia, mas como titular. Sim. O cara ficar encostado, vamos dizer que o cara não vai... Brasileiro. E vai, aqui no lá Brasil... Ele era o camisa 10 e protagonista do Entendeu? time. Ele Zacária Aqui no não vai auge. ser. Ele Zacária... Ele Zacária no auge, ele Casim no auge. Então eu acho que pra ele, se ele for... Porque igual o Depay chega, Zé, ele tem umas oscilações, mas ele tá sempre bem ali e tal. A torcida abraça ele. Ele é craque, ele é o maior craque. artilheiro da seleção. Jogo grande ele decide. Não, Ele Braga, é bom, eu sei, mas eu tô dizendo como pensando na pessoa agora. O cara chega e ele é abraçado, ele faz gol, e ele começa a fazer rap, ele vai nas festas, não sei onde. Sim. Se esse maluco chega e não vai bem, ele não vai ser abraçado. E o cara começa a se sentir estranho num país que não é o dele. Por isso que eu acho que ou é 8 ou é 2. Não tem como ele ficar no meio termo, minha opinião, né? Sim. Vai fazer fit com o Depay, né? Fora dos campos. Você queria ele no Santos? Provavelmente. Se o Santos anunciasse. Cara, é que eu acho que hoje o Santos já tem muita aposta ali também, né? Você acha que o Moisés é melhor que ele hoje? Não vou falar porque eu não vi ele jogando, entendeu? Mas assim, tipo, eu acho que o Moisés e o Rony e o Roleiser e o Barreal talvez sejam o mesmo nível. Mas qual que é a posição efetiva? Eu não lembro dele jogando. Ele é meio aberto, Ele é um 10. Não, ele é um meio aberto ou ele é um 10? Ele é mais um meio aberto. Na direita? Ele jogou dos dois lados no Manchester United, que foi onde eu... Mas ele tinha mais físico, me recordo mais dele, entendeu? Porque o Depay já foi 2008, não, 2018. Na Copa de 2018 eu acho que ele era aberto pela esquerda. Ele era titular? Titular. Dá pra jogar Depay na esquerda e na direita e o Roberto no meio? Mas e o Garro?
Não, aí o Garro pode ser na frente de 2 volantes. O Garro hoje também não tá jogando titular, também né? tem isso. Alguém vai ter que marcar, Deixa eu perguntar só uma coisa que eu fiquei curioso. Teve o lance do goleiro que fez que foi, mas acabou fundo no Corinthians, João né? Do Ricardo. Fortaleza. O João Ricardo, né? O Corinthians tinha acertado com ele dia 20 de janeiro, se não me engano. Ele ficou 6 meses por conta de um problema no ombro, tratando, fora de combate e tal. Ele tinha todos os laudos lá no Fortaleza, veio para São Paulo, foi no hospital, no Sírio-Libanês, fez um exame e aí o Corinthians recebeu um laudo que não agradou. E aí o Corinthians procurou outros especialistas em ombro e desistiu da contratação. Desagradou muito o Fortaleza, porque era o último dia de janela. O Corinthians poderia ter desistido antes. Nada, né? O Fortaleza queria tirar o João Ricardo da folha salarial, porque é um jogador muito caro hoje para o Fortaleza, não seria titular. Então eles vão ter que esperar a próxima janela agora de junho para tirar o jogador da folha. E o Corinthians busca um outro goleiro reserva, né? Dá para fazer negociações em quem jogou estadual até dia 27. O João não entra nessa porque ele não jogou estadual. Imagina o Marcelo Paz, o Fortaleza deve estar feliz, negociando lá. E caía bem. Então, falando do Neto, falaram também do goleiro do Vitória. Do Jordi? O Novo Horizontino. E Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo, para quem não se lembra, ano passado, quando o Palmeiras perde praticamente o campeonato contra o Vitória, ele era o goleiro. Ele era o goleiro do Vitória. Sim. E ele faz 2 boas defesas de fora da área e 25 bolas no meio do gol. O Corinthians precisa de um segundo goleiro. Ele foi bem esse jogo. Zé, Não, mas ele é bom, ele é o principal do Vitória. Fazer uma errata aqui, que o nosso J-League, Matheus, falou que o Lingard na Coreia não joga mais aberto. Ele é meia segundo atacante. Aí. Enfim. Então não daria para jogar assim, como eu falei. Então ele vai ser reserva do Depay, né? Mas nesse modelo, o senhor Alberto, ele ajudaria se ele jogasse bem. Porque o Corinthians estava jogando com 2 ali, ele jogaria mais atrás. Pode ser. Teria uma referência ali. Enfim, até o Depay, por exemplo. Pode ser o que falta, né? Enfim. Vamos falar do Santos, porque chegou reforço no Santos também, gente. Tá? Tá com saudade do Peixão, Bira? Não. Volante. Já volta com o Mirassol lá. O volante Christian Oliva, de 29 anos, ele já está há um tempo, mas foi apresentado ontem no CT Rei Pelé. Ele estava no Nacional, é o 5º reforço do Peixe para a temporada. Antes dele, o Santos tinha contratou, né, já o Gabriel Menino, quem mais? Gabigol, Rony e Moisés. Desses aí, qual que é a sua melhor? Eu diria que para mim a melhor é o Moisés. Para mim é melhor, por enquanto, o Moisés. Não, o zagueiro que vai vir é melhor, né? Não, mas o melhor vai ser o Lucas Veríssimo. Já chegaram. Ah, sim. É que o Lucas Veríssimo vive um drama, né? O Christian Oliva já estava aqui, por isso foi anunciado. É bom esse Christian Oliva? Cara, a entrevista coletiva dele, assim, ó, falando com a galera torcedor do Nacional do Uruguai, que eu conheço, fala que, tipo, ele era o capitão, ele era o cara que, mano, mordia todo mundo no meio de campo, ele não é um cara que erra passe e tal, mas na coletiva ele falou até, às vezes eu posso me confundir com a bola, mas entrega não vai faltar. Vou rodar, quer ver? Vou rodar, já que o Bira... Chegou dando esperança pro Santão. Vocês vão ver um trechinho, esse trechinho da coletiva, quer ver? Roda aí, do Aí é loucura, hein, velho? Vai lá. Sí, veo que en el fútbol brasilero hay mucho espacio, queda mucho espacio, a veces se saltea mucho el medio. Yo soy un 5 más marcador, entonces soy de recibir muchas tarjetas amarillas, pero bueno, es lo que demanda ser 5 marcador, a veces tenés que cortar la jugada o lo que conlleve en el momento. Sí, como lo dije anteriormente, soy un volante de marca. Me gusta dar la salida al equipo también, salí con el balón limpio y nada, acá voy a tener que recuperar la pelota y dársela a los que más saben. La entrega nunca va a faltar, podré equivocarme con el balón, pero nunca voy a dejar de correr o de entregarme por el equipo. Chegou o Alisson que fala espanhol, né? Ele falou que falou que recebe bastante amarelos, que ele é marcador. Falou que ele recebe bastante amarelo, que ele é um marcador mais defensivo, mas que ele gosta da saída de jogo limpa, né? Então gosta que aqui no Brasil tem espaço para isso, para sair jogando. Lá é isso, esse meu amigo que fala o nome é do Nacional, Ravo, um abraço pro Ravo. Ravo Machado. Inclusive ator, bom ator, comediante. No Uruguai? Comediante uruguaio, Ravo Machado. Tem uma irmã que é influenciadora de educação aqui no Brasil. Olá.
que é lá na Bahia que ela mora. Eu esqueci o nome dela, Ravo, desculpa. Raba. Mas o Ravo me falou que é isso, ele é um cara de entrega e tal, e que ele não erra muito passe. Então lá no Uruguai, ele toca pra trás todas a as galera bolas. gosta de... É isso, que ele era um cara de imposição, de que... meio dono do meio de campo. Mas ele veio pra isso. Quem é? Então, hoje é o Arão, Não, né? mas não é. E não é. Então eu acho que Ele veio pra isso, amigo. Legal. Ele vem exatamente para isso. A zaga ali também, a zaga do Santos é muito fraca. Então isso é bom. O Lucas Veríssimo, que é outra contratação boa também, zagueiro, né? Enfim, não precisa apresentar. Acho que está com o elenco ok, tá ficando legal agora com o Lucas trancos Veríssimo. e barrancos tá indo Qual que é a bem, questão velho. do Lucas Veríssimo? É que ontem a esposa dele chegou a postar nos stories do Instagram que eles estão no Catar. O Catar tá no meio da guerra, né? Ali do que tá rolando no Oriente Médio, inclusive com bombas, né? Jogadas no país, e o aeroporto tá fechado. Então eles tá fechado, eles não sabem quando que eles vão conseguir sair. Especulou-se que poderia sair pela Arábia Saudita e vai de carro até lá. Só que ela até explica a situação, ela fala: gente, não é assim, eu tenho cachorro, eu tenho uma babá de outra nacionalidade que eu não vou abandonar ela aqui, eu vou levar junto, então calma, a gente está tentando ver o jeito mais seguro mesmo de sair, até porque na Arábia Saudita também houve explosões. Então tá uma situação meio tensa. O Santos meio que anuncia o Lucas Veríssimo, ele tá muito ansioso para vir jogar no Brasil, pelo que eu soube, inclusive quer sair logo, inclusive por isso que o time dele, esqueci agora o nome, aceitou a mesma proposta que o Santos fez no meio do ano passado, de 4 milhões de euros, mais meta, por acho que 70% dele. Então meio que ele rescindiu já o contrato com o clube, só que ele não consegue fazer esse movimento de voltar ao Brasil. Então é mais uma situação assim delicada. A gente inclusive deseja que consiga sair com segurança. Pra todo mundo tá tentando sair lá, né? E acho que o mais importante nessas horas, até pro torcedor santista, não é quero o cara jogando, não. Acho que é a família do Lucas bem, a família de todos os jogadores brasileiros, não só brasileiros, todo mundo que está passando por esse conflito horroroso. Né? Seguros, né? O Santos passou por uma polêmica também, aquela coisa, né, de postagens, né? O Bira falou da esposa do Veríssimo, que postou tal, mas falando de segurança. O Santos teve uma polêmica. O clube, como vocês devem saber, rescindiu o contrato com o João Basso, zagueiro, né? Não vinha sendo usado pelo Juan Pablo Vojvoda e tal. Aí, cara, isso causou irritação em quem? Neymar. Aí o Neymar fez um post, quer ver? Vou mostrar pra vocês aí. O Bira adorou o post. Eu não vou enxergar, tá? Alguém enxerga? Johnny Basso. Ele fala: boa sorte a tua nova etapa, irmão. Fico triste em ver você saindo dessa forma. Você é profissional demais e merecia mais respeito. Mas é a vida, né? Só te desejo coisas boas, sempre estarei na torcida. Eu sempre me pergunto, pra quê, né? Porque essa é uma decisão da direção do clube. Foi aí o que aconteceu. Ele põe a música do Frank Sinatra. Só que assim... Só que a questão, você falou bem, Zé, o Neymar, ele sabe o tamanho dele no Santos. Sim. Né? Não é o Tassi, com todo respeito ao Tassiano, postando isso, é o Neymar. Então ele joga todo mundo contra a diretoria. Todo mundo, e a diretoria, claro, que respondeu, né? O Marcelo Teixeira reagiu. Vamos ver a resposta do Teixeira, daí a gente comenta esse pequeno imbróglio, quer ver? Põe aí, por favor, na tela. Aí ele vem. Precisa perguntar ao Neymar o que ele quis dizer, né? As decisões do clube são decisões profissionais. Acho que ele falou pela emoção e amizade com o Basso. Nós respeitamos, mas as decisões são decisões profissionais. Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Zé, sobre tudo isso, eu acho que assim, eu até falei, né? O Santos sempre tem, há alguns anos, essa sensação do clube dos amigos, né? Até porque a diretoria alimenta esse tipo de coisa. A diretoria tem muitas pessoas que não são funcionárias do clube e elas caminham livremente pelo CT. Diretivo, né? É uma coisa que a direção leva. O amigo quer tirar foto, não, então vamos lá ver o treino. Até nomeação de cargo de pessoa que não tem a capacidade. Não, é isso, é tudo feito na base da amizade, né? E, cara, eu acho que isso refletiu, né, no campo, porque também era um clube dos amigos ali, né? Muita gente questionava também, por exemplo, a manutenção do Basso por tanto tempo, né? E muitos colocavam na conta ele é amigo do Neymar, agora o Neymar tá segurando a bronca dele. E acho que o Neymar deixou claro que foi isso que aconteceu. Você acha que foi isso mesmo? Eu acho, Rudy, sinceramente.
sinceramente. Mas aí porque tá errado, assim, né, ó, cara? ele é um cara que só, querendo ou não, mano, sinceramente, só trouxe problema ali pro Santos, o Basso, e não por ele. Acho que por tudo que envolveu a transação dele, como ele chegou. Ele chega em 23 para livrar o Santos do rebaixamento, acertar a defesa, não acertou. Ele vem de quem? Ele veio do Arouca, de Portugal. Aí ele chega, não acertou. O Santos cai. Ele é um dos caras mais criticados pela torcida do Santos. O Santos empresta ele para o Estoril de Portugal. Ele passa 6 meses lá. O Estoril pede para comprar o Basso, o Santos recusa e traz o Basso para o final da Série ilegal, B. Né? E comprar um Basso. Total. Exato, é ilegal. É legal. Então é melhor trazer o Johnny Basso de volta. E aí ele volta para o Santos, o Santos recusa essa proposta, o Santos nunca pagou o Arouca e beleza, vida que segue. Ele termina a Série B. Não o Arouca volante, né? Não o Arouca volante. Time, Ele termina a Série B, o Arouca fala, então, Santos, você nunca me pagou. E o Santos fala, putz, não, mas eu vou pagar. Que chato, hein? Eu vou pagar, Devo, não nego. Deus O me Arouca pague. fala, vamos fazer o seguinte, ele foi bem aqui em Portugal, na reta final da Série B, ele tem ali os últimos 5 jogos, ele joga como titular. Pô, não quer me devolver ele? Acabou. Não quero devolver. Aí ele fica para 2025 e não joga. Não joga, ele tem, sei lá, pouquíssimos jogos. Eu estava vendo aqui agora. Ele tem, em 2025, 12 jogos pelo Santos. Nada. Todos entrando no segundo tempo. É tipo 0, nada. E o Santos mantém um cara com contrato, ganhando um salário de Europa, porque ele vem da Europa. Quanto que ele ganha? Para pagar. Eu não sei exatamente, então eu prefiro não cravar. Mas eu sei que não é um salário baixo. Não é 200 mil reais, entendeu? E aí ele consegue, baixo, né? Padrão do futebol. Não, pra realidade, da Série A. Mas aí acontece tudo isso, o Santos toma um transfer ban por causa dele, sabe? Tipo, ele virou um grande gasto no Santos e precisava rescindir, cara. Não tô com ele, tô com a diretoria que ficou alimentando que isso até o ponto do Neymar vir dar pitaco. Tipo, o Neymar leva pra fúria. O que eu acho... Vai ser bom pra todo mundo. Ele joga Kings League, deixa o Santos em paz. A gente estreia a segunda, hein? Quero ver você boa. assistindo. O que eu acho, Zé, é que se fosse qualquer outro jogador que tivesse feito essa postagem, ia tomar uma multa. Ia tomar uma suspensão. Total, em qualquer empresa do mundo. Não vai ficar comentando a decisão da diretoria. Então, na rede social, em lugar nenhum no mundo. Então eu acho, o Braga, que faltou ali. E assim, desse jeito, né? Injusto. Merecia mais respeito, irmão. Merecia mais respeito. E é isso que eu vou falar. A postagem do presidente parece que é de um cara que não manda no clube. Tipo, vamos perguntar pra ele, né? Porque ficou estranho. Não, cara. Você tá gerindo. Se não convocar o Neymar e o Vini na rede social, merecia mais respeito. Exato. Então, assim, o Marcelo Teixeira, ou você não fala nada, né, e não toma atitude, ou você fala ali, mas você toma atitude, fala assim, irmão, entendi que o Neymar não... Mas quem manda aqui é a gente. Sim. Então, assim, infelizmente, a postura do jogador não pode ser assim. Ele vai ficar uma semana suspenso, vai tomar uma multinha. Então, assim, ele parece ali, sabe o que? Parece que quem manda é o Neymar e ele tava, gente, pô, eu também não gostei. Pergunta lá pra ele, né? Não pegou bem a declaração. Muito ruim essa situação. O cara é o presidente, ficou bem estranho. E aí ainda tem essa, né? Que o Rincon, pô, também é amigo do Neymar, bastante. E quando eu digo amigo do Neymar é porque foi um triozinho que fechou mesmo, Neymar, Rincon e Basso, de ficar indo pra Mangaratiba, pra ficar curtindo a casa do Ney. E nenhum deles joga, né? O que é mais legal. Então, aí é que tá. E o Rincon também tá em vias de assinar uma rescisão com o Santos. A situação do Rincon eu acho que é um pouco menos pior que a do Basso, porque o Rincon, de fato, foi capitão do Santos e se entregou. Teve bons momentos. Teve bons momentos. A torcida do Santos tem um apreço. Ele abaixou o salário para ficar na Série B drasticamente. Sim. Então, assim, é um cara que ainda tem mais respeito pela torcida do Santos. Se o Neymar tivesse falado do Rincon assim, talvez a torcida do Santos tivesse falado, pô, realmente, tá Rincon certo, né? Usou abraçadeira, menos mal. Mas ele escolhe os caras que não jogam. E aí, pô, com todo o respeito. Mas é por isso que ele escolhe, porque dá para levar os caras na balada. O cara não joga. O problema é se fosse o cara que jogasse. Total. É que nem quando ele eu falei, precisa de parceiro no futebol. O cara exato. Total. Eu falei, vai levar o Ilharão, que joga todo jogo? Fulano tava no show. Eu fui num show, encontrei um fulano, não vou falar quem. E aí eu comentei, e aí com uma pessoa que torce pro time do fulano. E a pessoa virou e falou: mas não joga? Tanto faz. Se tivesse escondido ali, eu ia falar, irmão, qual time era? Fala a primeira letra e a última letra. Caraca. Não, de qual time era? Bom, era de São Paulo e era dos grandes.
Tá. Enquanto, eu já sei qual que enquanto o Bira está pensando se ele fala ou não fala, eu vou mostrar um vídeo legal para vocês também, mas antes eu quero falar com você que está assistindo a gente, porque há anos conectando torcedores ao melhor do futebol, a Bet365 é pioneira e referência global em apostas, tá? E você sabe, né? Grandes jogos merecem experiências extraordinárias. Mas, ó, jogue com responsabilidade, tá? Gabizinha, vamos falar do teu São Paulo? Não. Vamos. Não, porque tem um vídeo tão legal. Bora, Gabi. É do Marcos Antônio? Isso, é. Legal. O São Paulo... Mais um chupa Flamengo aí. Anunciou a renovação... 2030 até. Anunciou a renovação do Marcos Antônio, que eu acho um baita jogador, né? Eles fizeram um vídeo especial que valorizou demais a importância dele como o motor do time. Então, dá uma olhada nesse vídeo, ó. O motor é o dispositivo que converte a energia em movimento, impulsionando veículos, máquinas e aparelhos. Ou em sentido figurado, as causas e estímulos que provocam ação ou mudança. A palavra vem do latim, motores, significando aquele que mantém algo em movimento e faz toda a engrenagem funcionar. No futebol, nós acostumamos a chamar de motor do time um jogador que se destaca pela alta resistência física, a intensidade e a capacidade de correr o campo todo durante 90 minutos. São aqueles que marcam e apoiam, que fazem a ligação rápida entre a defesa e o ataque, que oferecem o suporte tanto para proteger a zaga quanto para armar o jogo. No São Paulo, Marcos Antônio é tudo isso e muito mais. É o jogador que muda o ritmo do time, que conduz o meio de campo e potencializa os outros jogadores. Tudo passa por ele. É potência, mas também é requinte. É talento puro, mas também é transpiração. E é nosso. Sempre foi, desde a infância e agora até 2030. Eu achei bem legal, né? Você viu, tem os ídolos, Josué falando. Mas é muito bom. E ele é motor, né? Do latim, motores. Motores. Motoca. Cinema, né? Ô Zé, uma coisa que foi bastante falada, que vem sendo bastante falada, é que depois que teve a troca ali na comunicação do São Paulo, né? O Felipe Espíndola assumiu, a qualidade, né? Da comunicação, enfim, dos vídeos, de imagens e até na coletiva do Crespo estavam falando, né? Que a imagem tá em 4K, comunicação HD. visual no estádio, a comunicação Tudo, teve uma melhora bem legal no São Paulo nesse ano. E o Marcos Antônio é o Marcos Antônio, entendeu? Por que cross? Ele faz crossfit? É, crossfit, ele faz crossfit, tá vendo? Ele é bombadinho assim. Ele Agora é muito o Ruth tá hábil. preocupado com os carros dele, né? Porque precisa devolver pro Ruth. Precisa devolver, Ruth, você pediu. Cara, eu vou te fazer uma coisa que eu não liga pra carro, mano. Se eu pudesse andar a pé, se São Paulo tivesse metrô pra tudo que é lugar, meu irmão. Eu acho que São Paulo está acertando bem em várias peças. Nele, nos dois que vieram do Danielzinho e o Lucas Ramon. Eu acho que São Paulo o São Paulo tem um futebol de... O Caulinho ainda, pra mim, eu confesso que eu conheço muito pouco. Quem? O Caulinho do Bahia. O São Paulo tem um time 11 muito bom. Sim. 11 de São Paulo. Esse é o problema, vai quebrando ao longo da temporada e mas não o Corinthians passou por isso. Não, né? então, mas o São Paulo é isso aí. Se perde o Danielzinho ou o Marcos Antônio, isso aí desmonta, porque são os dois caras que fazem toda a ligação, a defesa, né? Mas esse negócio do Marcos Antônio é bem legal, porque... E aí, em um determinado momento ali no finalzinho do vídeo, tem a imagem dele quando ele era criança. E aí pegaram isso. Então, o storytelling, né, do vídeo é bem legal, porque pega isso desde a infância e mostra a fotinho dele ali, feliz 13 anos, sei lá qual a idade dele. E isso é uma coisa que é o cuidado que a comunicação tem, sabe? Para fazer esse tipo de trabalho legal nas redes sociais. E todo mundo, torcedores e até torcedores de outros clubes, vem reparando bastante. Então, parabéns à comunicação de São Paulo. Tava ficando feio, né, para as TVs de clube, porque a TV do Santos fazia cinema e o Santão resto voando, ali, né? ó, mais ou menos. Aí você não, a Santos TV é boa, a Santos O TV. anúncio do Moisés é muito bom. Pô, o mar se abrindo, assim. Não, todos. O do Tiquinho Soares é gênio, ele no bar, aí do nada vários velhinhos. É verdade. Começam a levantar o muque. Não, a comunicação do Santos sempre foi boa. Os times têm prestado muita atenção nisso, mesmo porque, por conta de uma série de fatores da imprensa não conseguir mais acompanhar, né? Eles passaram a ser o canal direto, né? Com o público. De gerar o conteúdo pra gente, né? Então, desde a pandemia que os clubes falaram, opa, brecha perfeita para nenhum jornalista
mais vai entrar jornalista para ver treino. Vamos aproveitar? Certíssimo, cara. Eu não vê estragar, eu acho. Eu sei que você... Não acho. Gente, desculpa, mas estratégia, treinamento, não tem que estar, com todo respeito. Braga, ali, pode me xingar. Para com isso. Olha o Marco. Eu vou lá ver o treino do seu time. Essa imagem. Não, mas aí você é da casa, cara. 11 anos, eu falei 13, não, é 11 anos. Mas eu não concordo, não. Eu acho que a imprensa. Não, respeito pra caramba, Zé, mas eu acho que como estrutura, ainda mais do jeito que tá hoje, eu acho que. Do jeito que tá hoje, tipo, as galera mentindo. Não é só isso, Bira. A gente tem muito vídeo, mostra movimentos, a gente tem repórter que torce pra tudo que é time, que tem. Cara, eu acho que. Então, mas o repórter que torce pra tudo que é time, aí puxando pro lado do jornalista, isso é um fenômeno que apareceu muito depois dessa fechada. Na verdade, nós tínhamos a rede social. Mas com rede social, né? O crescimento do YouTube. Não, mas assim, ó, 2020, pandemia, boom, o que pipocou de influenciador de time é loucura. Nada contra, eu só acho que o profissional de imprensa não pode ser substituído por isso, e por isso eu acho que poderia assistir ao treino, porque senão, sabe que treino fica, Rudi, vira assessoria de imprensa. Não, eu sei, Zé, mas treino é um negócio muito, ali é um ambiente muito sagrado da galera que tá trabalhando ali, cara. Tanto que quando perde, a gente não vê vídeo de bastidor, fica aí a crítica também. O Renato Gaúcho estava reclamando, falando sobre isso, que às vezes ele fala que ele é muito calmo, que ele respeita e tal, que ele tem algumas opiniões, mas ele fala que às vezes dentro da sala de imprensa tem pessoas ali que estão buscando seguidores. O Vascão vai atrás do clique, vai atrás do clique. Eu fiz um vídeo zoando isso. Né? Eu já falei até em outros lugares. Mas a imprensa do Santos também. Mas isso é outra coisa. Sim. Mas faz parte disso. Não, tudo bem. Uma coisa era o jornalista fazendo Mas eu acho que tem que ser um jornalista que tem que estar lá fazendo a pergunta. Isso é uma outra coisa. Aí aquele ambiente é do jornalismo. Tô com você. Eu só digo que o dia a dia de treinamento, pelo amor de Deus. Mas nem os últimos 15 minutinhos. Não, porque... Aí quando você vê um Luan aparecer na decisão do campeonato, fica todo mundo... Mas é maluco. Bem, cara, e aí você critica a decisão depois. Maluco, tal. Você não tem que saber o porquê que ele botou. A não ser que ele fale na coletiva. Mas ele pode ter treinado. Tudo bem, mas aí ele... Aí você diria assim, Rudi, sabe que o Rudi agora faz parte de uma comissão técnica e ele não quer as estratégias dele sendo vazadas pelo Kings. Eu nem sei quanto tempo vou ficar nisso, Como é que chama o cara que vaza a coisa da Kings League? Tem lá Kings... Tem um monte, Kings Brasil... Não é nada a ver com isso. O rei da Kings. Rei da Kings. Mas assim, posso falar, é legal ouvir você, porque eu tô ouvindo do outro lado. Porque pra mim é um absurdo a pessoa entrar e ver o treino. Agora, não, pra mim. Então, mas você tá me passando um lado que também é bom ser flexível e entender, tá ligado? Porque eu... acho que tem... dá pra fazer os dois. Os 15 minutinhos finais dá. Eu acho que 15 minutinhos dá. Você faz tudo antes. Aí a parte que dá pra mostrar, você mostra. Não, o que eu acho que, por exemplo, no CT do Palmeiras, fica lá os repórteres tomando chuva na porta, não pode entrar. São todos meus amigos, eu acho ruim também, eu concordo. Você passa lá pro Zinando, ei, bando de trouxa! Olha a dele, os caras tudo tadinho, molhado lá. Celular. O Rudi para pros amigos ali na frente. Que os dois ele baixa o vidro. Viu, Bira? Ele baixa o vidro assim, ó. Aí, trouxa, tá molhado? Que carona? Daqui a pouco os caras tá tirando até as canoplas de lá, Enfim, Zé. Deixa eu falar de uma decisão séria, mas que não é tão séria. Eu acho que essa decisão resume um pouquinho o que eu penso do nosso país em tudo. O TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo, aplicou uma punição de 12 jogos de suspensão para o zagueiro Gustavo Marques do Red Bull Bragantino. Vocês lembram da declaração machista, misógina, horrível contra a árbitra Daiane Muniz, depois da derrota para o São Paulo no Campeonato Paulista. Além disso, também um pagamento de R$30 mil, né? Aí eu penso assim, não sei o que vocês pensam, ele tinha que ser punido mesmo. 12 jogos, eu acho que é muita coisa, porque poderia ter 4 jogos e uma medida educativa, porque senão 12 jogos, cara, é quase que um campeonato. Mas aí que vem o Brasil. E como é São Paulo... só válido no Campeonato Paulista. Então o Paulista do ano que vem, então a punição já não existe. Se o Bragantino chegar na final, ele não joga. Não, e o Carneiro me chamou uma atenção, falou, se o Bragantino inscreveu o Braga num outro na Copa Paulista, pode já colocar ele lá e compre. Passa vai virar a cesta básica, né?
Provavelmente. Vai virar ali uma... Então. Mas se ele se inscrever em outro time, ele não pode jogar pelo Bragantino. O Bragantino vai jogar a Copa Paulista. A Copa Paulista. Aí você inscreve... Mas eu acho que o Bragantino deveria dar o bom exemplo e não fazer isso. Eu também acho. Né? Como também acho. Mas isso acaba virando um recurso. Eu acho que a pena é midiática para dar o recado, para assustar, para ter a manchete, e o tribunal vai acabar... Mas eu acho que o Bragantino tem que entrar no tribunal para mudar? Sempre eu acho que não deveria entrar. Eu acho que deveria falar, gente, tô com vocês, tá justo. Eu acho... Nesse caso, né? Eu questionei, eu fiz a pergunta canalha, né, ontem, que a gente estava discutindo isso, e aí eu falei, se fosse um jogador do Flamengo falando exatamente igual, será que ia ter 12 jogos de punição, mesmo que fosse para só mostrar que aconteceu nas punições que do é uma punição? Aí é que Bruno tá. Henrique, só você pensar que o Bruno Henrique combinou com o irmão e no final deu em nada, né? Deu em nada. Então, assim, é complicado quando a gente pensa por essa ótica. Agora, acho que é uma pena midiática, como o Braga disse, é uma pena para chocar, para maluco olhar e falar, nossa, não vou nunca mais flertar com esse tipo de opinião numa entrevista. Né? E acho que ela acaba sendo educativa. Vai virar 12 jogos? Não vai, mas eu acho que o choque já deu. Era esse o movimento. Ó, e a 12 multa jogos. vai ser paga. Ele vai ter que pagar a multa, definitivamente vai ser e pago. ele vai ficar. E se você ficar falando esse tipo de coisa, você vai perder o próximo Campeonato Paulista. É isso que você quer? Aí o cara já fica, uou, todo mundo tá falando isso, caraca, uma pena grande, 12 jogos. Forte, não sei o que lá. E ele vai ficar marcado o resto da carreira como o cara que fez essa bobagem. 12 jogos é o Paulista inteiro. Que eu falei, chegar na final é tudo. Não, exatamente. E acho que foi pensado, tá? Isso, Pra então ele vai perder a próxima competição. Com certeza. E aí dá esse choque. Eu também acho que não vai acabar cumprindo os 12 jogos. É capaz de até cumprir 1, 2. O cara é negociado no meio do ano. Rola. Se for negociado no meio do ano. Se ele sair de São Paulo, por exemplo, pode jogar em qualquer lugar. Mas acho que o que fica é esse choque, 12 jogos. Não cometam esse tipo de fala. Enfim, né? Deixa eu falar, Bira, me fala uma coisa. Eu quero que você fale de PicPay pra mim, velho. Que é bom, né, Zé? Bem legal, tá bom. Sim, eu tenho um lance bem legal, até porque PicPay é o seu banco para 2026. Aqui você tem PicPay Card sem anuidade e pode parcelar o IPVA em 12 vezes. Abra a sua conta no PicPay. Tá? Não perca. Bira falou, eu tô seguindo. Eu vou falar algumas... A gente já tá meio no fim do programa, mas rapidinho, novidades Copa do Mundo. A primeira, Marrocos perde o técnico. Pois é, né? Jorge Sampaoli. De novo, né? Meu Deus. Quando o Regragui, né? Quando ele chega em 2022, ele chega 2 meses antes da Copa, 2, 3 meses. Caramba. E aí ele faz Marrocos chegar até a semifinal. Agora cai por conta de uma pressão muito forte dos marroquinos de ter perdido, né, a Copa Africana de Nações para Senegal. E quem assume é o atual campeão mundial sub-20, que é o técnico do Marrocos sub-20, né? Então pode ser também não sei se vai dar certo como em 2022, mas nada é uma aposta interessantíssima, porque o cara ganhou uma Copa do Mundo, só que sub-20. Com todo respeito, espero que dê errado, porque é a nossa estreia contra eles. É o nosso primeiro adversário, né? Quer dizer, o primeiro jogo, tomara que dê certo, mas não no primeiro jogo. É isso. Desculpa, marroquinos. Gente, outra coisa, notícia péssima, vocês viram o Rodrigo, né? Rompeu o menisco e o ligamento cruzado anterior do joelho direito. No pior dia do ano que a Márcia Sensitiva falou. É verdade, não saia de casa. Né? Não saia, ele foi e estourou o joelho. Sair de casa até isso, o Mbappé contratou até uma equipe para ele poder não ter esse risco de ficar o Mbappé ficou meio em choque, né? Exato. Não, eu fico pensando, o jogador... Nossa... Deve ser pior, 3 meses, deve dar uma ele deve entrar no escrota. campo, ele não deve dormir, aí ele vai jogar, termina o jogo, ele agradece. Porque quem não tá garantido quer jogar. Quer jogar. Agora, quem tá garantido, caso dele, né? Falaria, não, será que não dá pra eu não jogar, só ficar treinando? E o Rodrigo que tinha dado a declaração, né? Do Neymar. Pô, não vai ter a mesma graça ganhar sem Neymar. Ai, e aí... Ele é a posição do agora Neymar. sem Rodrigo vai ter graça? Tô muito Vamos triste. começar a falar Neymar porque o Rodrigo machucou? Neymar. Com certeza. Vai ser mais pressão, E eu né? cravo aqui, seu Zé Luiz. Crava. Neymar será convocado na Copa do Mundo exatamente no lugar de Rodrigo, por conta da falta de tempo hábil para testes.
Né? E ele vai ser convocado agora? Dia 16 não, tem agora não. Tá, dia 16. Só se ele deitar com o Mirassol. Convocação para os jogos contra a França e Croácia. Outra notícia que eu vi, o Cristiano Ronaldo também se machucou. E aí o Jorge Jesus disse que a contusão parece ser um pouco mais séria. E aí ele vai para Madrid tratar. Todo mundo vai para Madrid tratar, né? Se bem que tá lá, ele falou, o fisioterapeuta dele tá lá. Cristiano Ronaldo deve ter o quê? 7 imóveis em Madrid, no mínimo. Tem até hotel em Madrid, que eu sei. É verdade. Em Lisboa. E pra ele sair de lá nesse momento também é ótimo. Pra ele sair de lá, melhor hora também. Agora, ele vai estar na Copa, essa contusão, mas diminui um pouco a probabilidade dos 1000 gols, né? Nossa. Menos jogo. Ele estica um pouquinho mais a carreira, vai até os 52. Faltam 35 gols, gente. Cara, ele vai ser que nem o Cazu, sabe, que jogou no Santos. Ou seja, tem chance dele vir jogar na Portuguesa um dia ainda. Eu não duvido. Torcer aí. Mas ele tá falando do Pelé e aí isso me incomoda um pouco. Quando ele fala do Pelé é chato. Próximas transmissões, por favor, na tela, só para você Bola lembrar. lá, Zé. Claro, todo mundo sabe, a final do Paulistão, domingo agora, lá de Novo Horizontino e Palmeiras. Domingo o jogo começa às 20h30 com imagens para todo mundo, via R7.com, Record Plus, pré-jogo 6h30. E Vasco e Palmeiras, Brasileirão na quinta. 7h30? Às 7h30, Gabizinha, você vai ter que correr lá, viu, quando você chegar. A estreia de Pré-jogo às Renato 6h30. Gaúcho. Oi? A estreia de Renato Gaúcho. A estreia de Renato Gaúcho. Vamos ver como vai chegar esse Palmeiras, né? Se vai ser o Palmeiras campeão paulista. Ressacudo. Pressionado ou ressacudo? Tranquilo ou de ressaca? Qualquer das formas é bom pro Vasco. Ressacudo é uma palavra feia, né? É o ressacado. É de ressaca. Porque eu fiquei assustado. E ressacado? Cara. Ressacudo. Ressacado é boa também. Ressacado. Ressacado é legal. Bom, gente, é o que tínhamos para hoje. Boa. Queria agradecer demais você que ficou com a gente no Joga nas 11. Joga nas 11. Quero agradecer, Bira, obrigado. Tchau, valeu, Zé, obrigado, Rude. Obrigado, Gabizinha. Obrigada, Zé. Obrigado, Braga. E obrigado você que ficou com a gente e a nossa equipe maravilhosa. Tá? Zé Luiz les diz, beijo, tchau!